começando esse bate-papo aqui com o Thiago para a gente poder conhecer um pouquinho da história de vida do Thiago. O que aconteceu no início, lá no início, né? Desde o sonho de ser um atleta, de jogar futebol, de ser um atleta profissional, de chegar também ali na seleção brasileira, de estar no meio daquela galera, porque é uma coisa, né, Thiago? Você ver como é ser jogador. E outra coisa é você chegar, né? Estar lá dentro, né? Então, primeiramente, assim, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a oportunidade, a agência Lâmpago, né, pelas portas aí, né, abertas aí pra gente estar contando um pouco da nossa história. E a você, Fábio, também, né, sempre tive esse sonho, né, a gente estar fazendo esse podcast, contar um pouco da minha história, né, e tudo começou quando eu tinha, na verdade, 8 anos de idade, né, lá no campo de Vista Alegre, onde eu tive a oportunidade de iniciar na escolinha na época do professor Gilmar, né? Lá naquele campo lá era terrão, né? Não tinha nada. E eu sempre quis ser goleiro, né? Minha mãe brinca que quando eu tava na barriga dela eu chutava muito, né? E meu pai foi goleiro também e falava, ó, esse garoto aí vai ser goleiro, hein? E chuta muito. Aí o que acontece? Peguei a luva, né? Que meu pai tinha uma luva, né? Que ele trabalhava em navio, aquelas luvas. Não era luva de goleiro, não. Não, borrachado. Aí fui na cara e na coragem, teve lá o teste lá, fui com uns amigos meus da escola. Fizemos lá o teste na escola do professor Gilmar, ele recebeu a gente bem. Fomos aprovados e foi onde tudo começou, né? O professor Gilmar. Isso foi qual ano, Thiago? Isso foi em 94. Fiquei um ano lá, em 1994. Fiquei um ano lá. E em 95, né, foi quando virou o ano, aí ele falou com a minha mãe, ó, consegui aí 2 testes pro Thiago, Vasco e Botafogo, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Foi no ano de 95 que o Botafogo tá vindo bem, lembra? Isso, foi o título de 95, né? Botafogo, Campeonato Brasileiro. E hoje estava acompanhando o Wagner, goleiro na época. Wagner não. Tive o prazer de treinar com ele. Eu nem pensei nem 2 vezes. Botafogo. Era um pré-mirim, 10 treinos que tinha que fazer. No primeiro treino, o professor Botinha chamou minha mãe, chamou o Gilmar e falou, ó, esse menino tá aprovado. Aí foi onde tudo começou. A partir dali, em 1995, aí foi onde eu construí a minha carreira todinha lá no Botafogo. Até o profissional. Então, para aí que agora a gente vai iniciar essa carreira sensacional. Foi ali. E 1995, Thiago, tudo começou ali, Botafogo, um ano muito bom do Botafogo, Túlio Maravilha, Wagner também é ídolo até hoje. Do Botafogo, mas assim, a gente teve a peneira, né? Você teve aquela escolha ali. Isso aí. Menino, você garoto. Tinha 94, 95, tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos, isso, então isso. O pai e a mãe influenciou, Thiago, em relação a essa questão da sua escolha? Ou chegou assim e falou assim, Thiago, tem o Botafogo e tem o Vasco. Porque assim, nós somos pais, nós temos os nossos times, né? Então tem aquela sensação assim, eu quero puxar um pouquinho, não vou pra lá não vou pra cá. Mas a gente tem que pensar na carreira profissional dos nossos filhos. E a gente deixa o clube de lado. Aconteceu isso também nessa escolha? Então, na verdade, meus pais sempre me deixaram à vontade, né? E meu pai, como ele sempre trabalhou viajando, então eu fiquei muito tempo com a minha mãe. Na época eu era garoto, né, criança, e minha mãe que cuidou de mim praticamente. E minha mãe falou, Thiago, você que vai escolher o que você quer da sua vida. Deixou você livre, você quer. E eu acompanhava futebol, via, né? E eu não titubeei, falei, é o Botafogo. É o Botafogo, porque tava um ano muito bom, né? O Wagner pegando tudo. Falei, mãe, eu vou pro Botafogo. Não tem dúvidas, não tenho dúvidas, é lá que eu quero. Então essa foi a primeira fase da tua vida. Foi a primeira fase. Passou, quero o Botafogo. Isso aí. Agora, eu acho que a galera também que tá assistindo vai ter aquela curiosidade de saber como é você chegar dentro de um clube. Porque você chega no clube, então tem pessoas que vão olhar de uma forma diferente para você. Isso aí é fato. Isso. Tá chegando um menino novo, ele foi pré-aprovado ou já aprovado e ele vai fazer parte, ele vai integrar o elenco. A partir daí, como é o dia a dia, o que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, até porque eu também fico muito curioso de saber de como acontece lá dentro. Então, Fábio, quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido, né, pelo professor Botinha, por toda a comissão técnica. Na época era o professor Charles, treinador de goleiro, né? Eu fiz o período, acabou o período de teste, eram 10 treinos, igual eu falei, no primeiro eu fui aprovado, e eu já fui diretamente com o grupo principal na época do pré-mirim,
né? Tinha um grupo já principal. E quando eu cheguei nesse grupo principal, fui muito bem recebido por todos também, né? E assim, eles ficaram impressionados com a minha técnica, né? E eles falaram, caramba, os goleiros que estão aqui não tem uma técnica tão apurada como a do Thiago, né? Depois me falaram, né? Então, assim, como eu tinha essa técnica apurada, né? O professor Charles me ajudou muito nesse período, onde ele me pegava a parte, fazia o trabalho à parte, né? E ele conversou com o professor Botinha e falou, ó, Botinha, esse garoto tem que ser titular o mais rápido possível. Ele não é goleiro de ficar em banco. Aí o professor Botinha, tá bom, Charles, então vamos dar oportunidade para ele, né? E foi onde tudo começou, Fábio. Comecei a treinar, comecei a jogar, né? Claro que sim, tinha os invejosos, né? Pô, o negócio chegou agora, tão rápido assim, já virou titular, e achava que tinha alguma coisa por trás, né? Só que não, porque quando você chegou, já tinha, obviamente, já tinha um elenco formado, né? Já tinha o titular, tinha um reserva. E esse processo de transição foi fácil, Thiago, esse processo de você chegar. É porque assim, você chegou, aí você começa a treinar, certo? Comecei a Se eu estiver errado, em algum momento você pode me corrigir. Começou a treinar. Comecei a treinar. Quando você começa a treinar, você começa, obviamente, a se destacar. Exatamente. E aí eu tenho quase certeza que aquele goleiro que tá lá como titular, ele começa a observar que tá chegando alguém ali. Isso aí. Quando você bota a camisa 1, quando você se torna titular, a partir dali, qual foi a sensação da tua vida? A sensação dos teus pais? Seus pais sempre estiveram presentes na tua vida, sempre deram força. Chega a, de repente, a subir um pouco, ou não, você sempre se manteve ali no chão? Eu sempre fiquei muito, assim, convicto, né, simples, né? Meu pai sempre conversou comigo, minha mãe também, falou, ó, você tem que ser uma pessoa simples, humilde, né? Nada de altivez, faz o teu, a cada dia você vai lá, faz o seu trabalho, sempre respeitando os demais companheiros, né? E a gente também, na época, eu era o único da cor, né? Vamos dizer assim, negro lá, então já era olhado já com outros olhos também, um pouquinho diferente, né? Isso eu vou contar mais pra frente. E eu fui com isso na minha cabeça, falei, caramba, eu tenho que dar o meu melhor, né? Não posso deixar a peteca cair. A oportunidade foi dada para mim, eu era muito criança, mas eu já tinha uma visão já lá na frente, né? Assim, de querer chegar um profissional, de querer chegar uma seleção brasileira, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar, respeitando, na época todo mundo era criança, né? E consegui chegar, né, à titularidade. Depois comecei a jogar numa categoria acima do que era pré-mirim. Eu já estava jogando no mirim. Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, entendeu? Acabava o treino, eu treinava mais do que os outros. Eu pedia para treinar, meu pai sempre falou isso, acabou, ó, faz o teu treino, pede pro professor para fazer o complementozinho. Afinal, o goleiro é o primeiro a chegar, o último a sair. Os outros iam embora, eu ficava lá. Aí isso daí foi despertando o interesse dos treinadores das outras categorias acima. Opa, quero esse goleiro para mim, E foi assim que foi minha carreira, Fábio. Assim, eu sempre me dedicando, consegui conciliar estudo, né, com o futebol. Foi muito desgastante para mim, porque eu saía de casa, na verdade, o treino era de tarde, estudava de manhã, saía do colégio, eu ia correndo para casa, engolia comida, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar para Marechal Hermes, né? Então, assim, era bem puxado com 9, 10 anos de idade, né? Na época a gente estava passando uma situação financeira um pouco complicada. Minha mãe ia comigo no início, ela tinha que lavar louça lá, né, para no final do treino o seu Vicente, que era o dono lá do barzinho que tinha lá, para eu ganhar um lanche para depois do treino. Então ela ficou nessa pegada, né, até eu me adaptar, e depois ela, Thiago, eu não posso ir mais, você vai sozinho. Então tudo isso foi um processo que eu passei que foi muito bom para mim, né, como homem, né. Então, assim, nada foi fácil na minha vida. Sempre, tudo foi muito difícil, né? Mas eu sempre tinha um foco. Falei, eu quero ser goleiro profissional e eu quero chegar à seleção brasileira. E eu vou conseguir. É engraçado que você citou um ponto que... Primeiro porque antigamente, assim, a garotada, né, a juventude de hoje em dia... vai começar um jogo do Sub-20, Sub-17. Antigamente não tinha isso, né, Thiago? Não tinha. Então você estava no pré-mirim. Então você vem do pré-mirim, aí vem mirim, aí infantil, juvenil, juniores e profissional. Todo um processo, então toda uma carreira dentro do clube. De Botafogo foram quantos anos, Thiago? 11 anos de Botafogo. 11 anos de Botafogo. Botafogo base, né? Até o profissional. Bem, assim, nem tudo são flores, né? Até mesmo porque você até citou que
nunca foi fácil na tua vida. Nunca foi fácil. E conhecendo um pouquinho da tua história, realmente, das ideias, né, das resenhas que nós já trocamos, a gente já pôde perceber realmente que nada foi fácil. Mas às vezes tem muitos garotos que querem se tornar jogador de futebol porque eu vou me tornar um Neymar, porque eu quero ganhar dinheiro. Isso aí, não é bem assim. Thiago, é muito difícil. Dinheiro no futebol, cara. Muito difícil. Como é que funciona esse negócio? Eu vou ser jogador de futebol porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E assim, eu vou comprar. Hoje em dia até você ouve: eu vou comprar uma casa pra minha mãe, vou comprar uma casa pro meu pai, eu vou melhorar de vida. Mas, assim, de fato, Thiago, pelo que você passou, ganha dinheiro, Thiago? Ganha dinheiro. Dá pra ter um norte? Existe essa possibilidade no futebol? Eu vou ser sincero, porque aqui a gente tá pra ser sincero. Aqui não se esconda nada. Fala não esconde nada. Aqui não tem Aqui é o momento. Eu não ganhei dinheiro no futebol. Não ganhei dinheiro no futebol, porque na época que eu estava no Botafogo, o Botafogo estava em crise, né? Eu fiquei 2 anos sem receber. Na época, né? Fiquei 2 anos sem receber. Eu só fui receber depois que eu voltei da seleção brasileira, né? E eu fiquei 2 anos sem receber. No profissional, fiquei 6 meses sem receber. Time grande, Botafogo. 6 meses? 6 meses sem receber. Tá? E minha carreira foi construída assim, em times pequenos. Então, quando você joga em times pequenos, o salário é baixo. Aproximadamente quanto, Thiago? Aproximadamente quanto? O que? O salário? Mais ou menos? Quando você sai, por exemplo, você saiu ali, você tá na categoria de base, antigamente você era sub-17, então você já recebia um salário. Salário. Que era o salário da época. Na época eu recebia um salário mínimo, que na época era R$453. Fiquei 2 anos sem receber. E ficou 2 anos sem receber. Aí você vai profissional. Aí eu assinei o meu contrato com 16 anos. Meu pai teve que ir lá para assinar, menor de idade. Tinha esse negócio de contrato de formação na época? Não. Já assinava direto? Não, assinava direto. O pai tinha que ir. Aí eu fui recebendo, pra mim era o top, R$1.500. Tô rico, pai. Tô rico. Só não recebia. Caramba, R$1.500. Só não recebia. Aí eu assinei esse contrato, fui profissional, fiquei 6 meses sem receber. Aí eu só fui receber depois, quando eu voltei da seleção brasileira. Mas recebeu tudo? Aí pagaram picado. Pagaram picadinho, né? Aí depois eu continuei minha carreira lá, profissional, recebendo, aí depois estabilizou, mudou a presidência, né? Entrou na época o Bebeto, se não me engano, de Freitas. Aí pagou todo mundo, aí foi quando acabou meu contrato, aí eu fui para outros clubes. Aí eu fui ganhando um pouquinho. Essa parte aí, que é interessante quando a gente fala de outros clubes, né? Porque o Thiago inicia sua carreira no Botafogo. E tem a fase da seleção brasileira. A seleção brasileira, ela foi, digamos que hoje em dia o multiverso foi dentro do Botafogo ou quando você já mudou de clube? Foi dentro do Botafogo? Foi dentro do Botafogo. Como é que foi a seleção brasileira? Eu tive a oportunidade de jogar 5 taças São Paulo. 5, né? Tá São Paulo que tem, né? Todo ano, né? Na base, né? Que a gente chama de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que é a Copinha? Copa São Paulo, Tá São Paulo na Copa São Paulo, isso mesmo. Falei errado. E eu tive a oportunidade de jogar 5, né? Então eu era o mais novo. Então, exemplo, era juniores. Eu ia como idade juvenil pra lá, entendeu? Então eu pegava, ia no banco e tal. E na minha terceira copinha, né? Que eu fui no banco do Lázaro. Conheceu o Lázaro. E ele se machucou no jogo. E eu nervoso, tava com 15 para 16 anos. Eu falei, caramba, e agora? Aí o Léo falou assim, Thiago, aquece que você vai entrar. Eu falei, você lembra contra quem? Fábio, eu não lembro, cara. Não tô lembrado. Foi lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas eu não tô lembrado contra quem. Aí eu falei, cara, mas como assim, Léo? Vou entrar o quê? Pô, nervoso. Ele, cara, aquece que o Lázaro se machucou. Dá aquele frio na barriga? Dá. E o estádio lotado, eu era garoto novo. Aí beleza, o Lázaro saiu, né, no final do primeiro tempo. No segundo tempo, eu entrei. Peguei tudo, Fábio. E quem tava lá na arquibancada? O treinador da seleção sub-17, o professor Sérgio Farias. É o momento certo, na hora certa. Na hora certa. Deus nunca falha, né? Nunca falha. Aí eu peguei tudo, não sabia que ele tava lá. Fechei o gol, né? No outro jogo, o Lázaro viu que eu fechei o gol, né? Filho, não vou perder pra esse moleque, não. Aí se recuperou lá da lesão dele que tava na perna, voltou a jogar. E quando eu voltei, um mês depois chegou na época o fax. Era a época de fax, ó. Rapaz, olha só. Fax. Acho que a gente tá um pouquinho antigo aqui. Fax. Chegou o fax lá na sede do Botafogo, lá em Marechal Hermes. Aí o Jorginho levou pra mim, o xaropinho. Nem lembro mais do barulho do fax, gente. Aí ele levou, ó, você foi convocado.
Caramba. Aí foi nessa época aí. E como é que foi quando tu chegou em casa e falou assim: pai, mãe, eu fui convocado, só fui convocado pra seleção brasileira. Como é que foi essa reação do... Só choro, todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Mas isso você já fazia as viagens com o Botafogo aqui no Brasil, já né? Viajei tudo. Rio de Janeiro, São Paulo. Já, fazia tudo. Aí todo mundo chorando. E a primeira partida da seleção brasileira foi aonde? Fábio, na verdade, quando eu fui campeão sul-americano sub-17, né? Na época tinha o Diego Ribas, que no Flamengo, fui reserva do Felipe Paredão. Felipe, que jogou no Corinthians, né? Então, fui reserva dele. Então ele não deixou eu jogar. Mas eu fiquei lá na casinha. Ó, se cuida foi igual pra todo mundo. Se cuida aqui, porque qualquer coisa eu tô aqui, cara. Aí eu fiquei no banco dele, eu não joguei. Aí beleza, a gente foi campeão sul-americano. Eu, na época, eu fui o primeiro goleiro negro, né? Não sei se o Barbosa, na época... Barbosa era do Botafogo? Não tô lembrando agora. Barbosa acho que era do Vasco. Era do Vasco, então. Copa de 50, depois, foi Brasil. Antes dele, não tinha isso aí. Eu fui o primeiro goleiro da história do Botafogo. Primeiro goleiro, agora eu lembrei. Primeiro goleiro da história do Botafogo negro a pegar uma seleção brasileira. Fui eu. Caramba. Fui eu. E assim, aí eu fui campeão sul-americano, né? Fomos campeões. Aí a gente voltou. Aí depois teve uma outra convocação. Aí é onde eu fui titular, que foi um mundialito lá na Ilhas Canárias, Espanha. Aí eu joguei todo o campeonato como titular. Aí eu joguei lá como titular. Então, você vem do Botafogo, todo aquele processo, salário atrasado. Isso. Você consegue fazer a sua carreira dentro do Botafogo. Foi toda lá. Porque, na verdade, você faz a sua base, a do Botafogo. Isso. Do Botafogo vem a Copa, né, São Paulo. São Paulo Futebol Júnior. Onde um goleiro que é o titular da posição, ele se machuca, que é o Lázaro. É o Lázaro, né? E aí, Thiago, vem, você faz o seu aquecimento em Atlético, mas como assim? Aí lá na arquibancada não, porque camarotezinho lá, assistindo o jogo. Pô, gostei daquele garoto ali. Isso aí. E aí, vamos pra Seleção Brasileira. Pois é. Seleção Brasileira é uma experiência muito boa. Muito boa. E aí você volta da Seleção Brasileira. Eu voltei. O que acontece ali da questão da Seleção Brasileira? Você volta pro Botafogo, vem em outros clubes, vem à Europa. O que acontece a partir dali? Eu voltei. Porque quem vai pra seleção, Thiago, já fica avisado mundialmente. Porque a Seleção Brasileira de base. Não tem isso. Não, já fica Seleção Brasileira de base é uma seleção, a nossa seleção até então, o melhor futebol do mundo. Isso aí. E é Brasil campeão em 1994. Isso aí. Tetracampeão. E aí você vai jogar fora do país. Seleção brasileira, quando você volta, o que mudou na tua vida a partir dali? Então, quando eu voltei na seleção, continuei no Botafogo, né? Continuei jogando no Botafogo. E eu fui direto pro profissional. Eu voltei, eu treinava no profissional. Mas esse direto foi quanto tempo, mais ou menos assim? Foi muito rápido, algo de meses? Foi, o Sul-Americano foi um mês. Sul-Americano. Um mês? Aí acabou, já voltei direto pro profissional, treinava no profissional e descia para jogar como titular no Juvenil Juniores. Entendeu? Porque então, você tinha idade. Isso, tinha idade. Então eu só treinava lá, descia um dia antes para fazer o coletivo, né? E jogava. Certo? E o meu salário, eles aumentaram o meu salário depois. Fizeram um aumentozinho no meu salário, né? Mas eu continuei no Botafogo. Foi um aumento considerável? Na época foi uns R$500 só. 500? 1.500 foi pra 2.000. Porque é bem defasado, né, Thiago? Você pegar o salário daquela época de hoje em dia é um absurdo. O salário de quem vem na base é 20 mil, 10 mil, 15 mil. Na minha época era 1.500, 2.000. Quem recebia 2.000 era muito dinheiro, entendeu? Então assim, eu continuei minha carreira no Botafogo. Aí até 2005. Aí em 2005 foi quando acabou o contrato, 2005 para 2006. Aí foi onde eu levei um baque. 12 anos de Botafogo, praticamente, isso, né? 12 anos de Botafogo. Aí foi onde eu levei, acabou o contrato e tal. Aí o professor Dé Aranha, que tá na Rádio Tupi, né? Ele foi pro Duque de Caxias. Para disputar a terceira divisão, a seletiva do Campeonato Carioca, né? A terceira divisão, né? O professor Dé me chamou. Aí imagina, eu que joguei seleção brasileira, Botafogo e tal. Eu falei, professor, eu vou. Eu aceito o desafio, comigo não tem essa não. Aí eu fui, fiquei lá um ano lá com ele, né, lá no Duque de Caxias, jogamos lá, na época foi muito legal. Aí depois eu fui pro América de Natal. Aí depois fui campeão lá, né, Boa Vista, do Rio de Janeiro. Boa Vista, do João Paulo, né. Depois do Boa Vista eu peguei, foi onde eu fui pra Europa.
Europa, hoje em dia, qualquer atleta, né, ele... Quando você pega qualquer menino que tá na base, a gente tem vários vídeos hoje em dia no YouTube, TikTok, enfim. A entrevista, você quer ir pra onde? O próprio Neymar, tem vários vídeos que rolam do Neymar que ele fala que queria jogar no Barcelona. Meu sonho é jogar no Barcelona. Exato. Obviamente, porque também deve ter passado pela tua cabeça como atleta que você, assim, eu vou pra Europa e a Europa vai ser a minha porta de entrada. Porta de entrada. Só que não é só a porta de entrada, né, Thiago? Tem a família que tá aqui. Família, isso. E como é que foi quando você chegou na Europa? Você já... Agora a gente entra naquele detalhe. Patamar agora. A gente tá falando de Botafogo, Seleção Brasileira, alguns clubes aqui no Brasil, mas aí tem relacionamento. Isso aí. Família, porque você tem um relacionamento e aí você tem a sua família também. Porque o fato de você ter o relacionamento, de você de repente começar a namorar, noivar, casar, não muda o status dos seus pais também, porque tem essa distância. Quando você vai para a Europa, chegou lá, como é que foi tudo na tua vida? O que aconteceu a partir dali? Você chegou... Qual a sua primeira visão quando você chega na Europa? Fala, pega o telefone, se liga. Pai, não é assim. É diferente. Não, pai, é muito além daquilo. Mas você já namorava na época, Thiago? Minha esposa tá assistindo a live, eu namorava ela, sim. A gente já tava já com a data do casamento marcada. Com a data? Com a data já marcada, só que eu não esperava que eu fosse para Portugal, né? Veio uma proposta, aí não deu certo. Mas a data do casamento marcada aqui no Brasil. Já estava marcado já no Brasil. Aqui no Brasil. Isso, foi final de 2007. Aí depois veio a segunda proposta. Não erra a data não, pelo menos. Não, pode ser errado, você vai me dar uma dura. Não erra a data não, se errado eu tô ferrado. Aí veio a segunda proposta, falei, Carol, tem que ir. A gente já tava namorando, já preparado, falou, tem que ir, porque é a oportunidade da minha vida, vai ser bom pra gente. Nesse período você já tava há quanto tempo com ela? Tava namorando já 3 anos e 7 meses. 3 anos. E a aceitação dela para o futebol? Foi de boa. Porque ela já te conhecia no futebol, né? Já conhecia. Aí foi de boa. Ela falou, Thiago, vai, né? Vai ver como é que é lá e se der certo, você vai voltar pra casa. E aí ela ficou aqui. Ela ficou aqui, que ela trabalhava como professora. Ela trabalhava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ela trabalhava como professora, aí fui pra lá, né? Fiquei 6 meses lá, de julho até dezembro, isso aí. Aí foi onde eu preparei tudo, né? Joguei lá no Canissal Futebol Clube. Aí eu falei, agora não tem mais jeito, a gente vai casar, você vai vir. Aí foi aonde a gente casou tudo certinho e ela foi comigo. Mas ela também tinha a família dela. Largou tudo. Deixou tudo bem preparado. Tudo assim, preparado, uma nova etapa na minha vida também. Largou tudo em busca do meu sonho, né? Largou o trabalho dela, né? Ela tava trabalhando. Quanto tempo, Thiago? Juntos? A gente tá junto já há 16 anos. Aí tu fala assim, não faça pergunta difícil, rapaz. Não faça pergunta difícil, cara. Não posso titubear, senão me dá o 16 anos. Então, assim, 16 anos juntos. A sua esposa, ela acompanha, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento no futebol. E, assim, até eu acredito, né, falando assim, dessa história, desse bate-papo que a gente tá fazendo, que na cabeça dela também é algo novo, algo diferente, assim como pra você. Então, eu falo assim, então vamos, porque... Acostumado a ficar no colinho da mamãe, né, o tempo todo, isso aí, aqui já é outro patamar, né? É onde o filho chora, mas não vê. Exatamente, mas aí quando você chegou lá, primeiro clube, tudo diferente, local, ambiente, cultura diferente. Eles gostam muito de brasileiro lá. Aonde eu fui é uma cidadezinha pequena, né? É a Ilha da Madeira, né? Tem a Ilha da Madeira, cidade do Cristiano Ronaldo, né? Sim. E como se fosse por distritos assim, né? E eu fiquei no distrito do Canissal, onde tinha acho que 10 mil habitantes. Um ovo pequenininho, entendeu? Numa ilha mesmo, né? 10 mil habitantes ali. E me receberam muito bem, só que lá eles falam, né? O português eles falam muito rápido, né? Muito rápido. E eu tive essa dificuldade de pegar. Aí só que depois eu peguei. Só que aí, me receberam muito bem. O povo de Portugal, o povo... Bateu aquele medo, Thiago? Oi? Bateu aquele medo quando bateu um pouquinho. Mas depois... Uma galera diferente. Diferente, comida diferente, cultura diferente, né? Só que aí depois eu fui, né, me adaptando, foram outros brasileiros também, né? Aí nós ficamos numa casa, todo mundo junto, Tinha né? quantos brasileiros no time? Tinham 7. 7. Antigamente tinha limite de estrangeiro? Não, na época não. Hoje em dia tem. Hoje em dia acho que tem. 5, 6. Por aí, acho que é 7 ou 8 pode estar indo, entendeu? Mas antes não, antes era liberado, né? Aí ficamos numa casa ali, aí foi onde a nossa adaptação foi muito rápida com os portugueses.
Entendeu? Então, assim, foi muito legal, né? Na época eu fiz 34 jogos. 34 né? jogos. Pelo Caniçal. E, cara, foi sensacional. Conheci aquela ilha toda, depois a Carol foi pra lá e a gente passeou. E 34 jogos dentro do futebol europeu seria o quê? Uma temporada? O ano todo jogando. Ano todo, porque né? eu fiquei de fora, era no total, na época, era segunda B, como se fosse aqui, vamos dizer assim, segunda divisão do Campeonato Carioca, coisa assim, entendeu? Então era 40 jogos, eu fiz 34. 34 jogos. 34 jogos. E aí, 34 jogos. Bem, Caniçal, não é isso? Isso. Caniçal na ilha. Veio o contrato. Isso aí. Você vai pra lá, você assinou um contrato. Meu contrato geralmente uma época. A gente falava na época uma época. Um contrato de uma época. Uma época, um ano. Depois, o que aconteceu a partir desse contrato? O contrato se encerra. Encerrou. Né? Eu não sei, vou ficar sabendo agora. Houve uma proposta de você permanecer? Hoje, eles, como eu fiz um bom campeonato, ele falou: Thiago, a gente quer continuar com você, mas eu sei que vai ser difícil você continuar pelo campeonato que você fez. Aí na época eu tava com o Augusto, né? Com o Augusto Leite, um empresário lá de Portugal. E ele falou: Thiago, tem a proposta do Leiria. Que era um time que tinha descido da primeira para a segunda liga. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade. Fala aí, pode falar. Quando existe, você está no clube, então você faz um bom campeonato, de repente foi um dos goleiros menos vazados, e aí acontece de uma proposta no outro clube. Como é essa valorização? Porque você tem o seu empresário. Existe essa comunicação literalmente, porque assim, até é uma curiosidade que a gente tem, né? De conhecer como é essa amizade entre o empresário e o jogador de futebol. Existe de fato, Thiago, o empresário realmente querer sugar o atleta? Porque assim, a gente fica naquela expectativa. Numa entrevista de futebol, a gente, no pós-jogo, eu deixo pro meu empresário resolver. A gente ouve muito isso. De fato, isso acontece, é o empresário que resolve tudo, o empresário ele te ouve, ou ele viu o que é melhor para o bolso dele? Porque a gente pensa assim, o que acontece nesse bastidor do relacionamento entre o jogador, que é o cara que vivencia aquilo que está no dia a dia, e do empresário, que faz um telefonema, hoje recebe um WhatsApp, responde e-mail. Como é que funciona essa questão desse relacionamento entre o empresário e o jogador? Então, Fábio, na época, o Augusto, como era time pequeno, né, ele queria só ajudar a galera. Era eu, tinha outros jogadores, né? Então, assim, não tinha como ele ganhar muita coisa, né? O máximo que ele pedia era 10% do salário, como qualquer empresário pede. 10%? Eles pedem 10% do salário, né? Isso quando é time pequeno. Time grande, esses caras que já tá no patamar, né? Um patamar maior, eles já pegam o valor das luvas, né? E os jogadores ganham, eles pegam uma parte e esses 10% não precisa repassar para o empresário. Você consegue explicar pra gente rapidinho o que é luva? Porque pega a luva. Luva, né? não é luva de goleiro, não. Como seria assim? Pegou a luva, joga a luva, goleirão. Não. Essa luva seria o quê? É um dinheiro que o clube dá, né? O jogador assinou o contrato, então o clube dá uma bonificação, um valor para aquele atleta. Aí dentro a gente costuma falar luvas, né? É um prêmio, né? De assinatura, um valor de assinatura. É um valor X, aí dentro daquele valor o jogador tira uma porcentagem, né? Dá para o empresário e no salário dele ele não tira nada para dar para o empresário. O empresário vai receber só aquele valor da assinatura do contrato. A luva é a parte. Aí ele pega a parte dele das luvas, né? Do valor da assinatura e os 10% do salário que era para receber não recebe. Entendeu? Só que aí, tipo assim, depende muito do grau de amizade do jogador com o empresário, né? Porque tem empresário que eu vi lá em Portugal de um amigo meu que pegou tudo dele. As luvas, né? E era para dar 10%, o cara pegou 30% dele. Então, na verdade, assim... Depende muito do empresário. Depende muito do empresário, então. Então, o empresário ele pode ser teu amigo, frequentar a tua casa, isso aí. Churrasco, almoço, ou o empresário que apenas faz uma ligação, não quer nem saber. De você. Se você não der, ele vai te ameaçar ainda. Falou, então você não vai assinar o contrato. Isso aqui que eu quero. Já ficou sabendo de algum caso, assim, de questão de ameaça? Lá em Portugal teve um amigo meu que sofreu com isso. Ele abandonou o futebol ou não? Não, ele na época... Você tem que trocar de empresário, isso é certo, né? Mas... o Jesuí... Dá até medo. Eu só não vou falar o nome do empresário. Sim. Ele foi jogador lá, né? E ele deixou tudo na mão do cara. Falou, vou voltar pro Brasil de férias. Minha carreira tá na tua mão. Vou voltar pro Brasil de férias. Certo? Tem isso aqui, isso na conta, tal. Ele renovou tudo certinho. E ele confiava nesse cara. Aí ele voltou pro Brasil. Quando ele voltou pra lá, caiu o dinheiro. Você poderia pelo menos falar pra gente quanto que seria aproximadamente assim de dinheiro? Sabe, quando ele me passou, cara,
Foi na época que... Fiquei curioso Vamos agora. botar assim na casa, né, que era muito dinheiro. Na casa assim de 80 a 100 mil euros. 80 a 100 mil euros. Não dá pra saber a moeda, o valor. Reais, mas hoje em dia é algo de poucos 400 mil reais. Quase meio milhão. Aí é onde ele ficou desesperado. Aí ele continuou a jogar lá, né? Continuou, mas não foi a mesma pessoa. Mas mudou de empresário. Aí aconteceu isso. Aí tentou pegar o cara, botar na justiça pra prender o cara e tal, mas aí o cara foi um ninja. Sumiu. Aí tem toda essa história do empresário, porque assim, é bom a gente saber realmente como acontece, porque a gente fica curioso, de fato, de como acontece esse relacionamento. Agora, Thiago, você citou uma situação aqui que, assim, a gente até toma muito cuidado para entrar nessa parte desse assunto do nosso bate-papo, porque você citou aqui que você chegou no Botafogo e você citou a cor. A cor. Cara, hoje em dia, num mundo mais, assim, digamos, mais polarizado, né? Porque tudo que acontece hoje, num clique, já chega no outro canto do mundo muito rápido. Sei, isso. E hoje em dia, existe até a preocupação e a forma que você vai conduzir uma conversa. Isso aí. Quando você cita a questão da cor, eu vou ser bem direto na pergunta. Você sofreu com injúria racial? Você sofreu preconceito no futebol? Sofri bastante, né? Na época do Botafogo, não sei se ele está assistindo, o professor Wagner Miranda, que foi o treinador de goleiro do Flamengo, na época do Jorge Jesus, né? Ele foi meu treinador lá. Ele me ajudou muito com isso, né? Foi ele que me revelou, botou na seleção brasileira, em condições de jogar a seleção brasileira. E eu conversava muito com ele, né? Falei, Thiago, ó, calma, é assim mesmo, entendeu? Vamos pra cima. Porque é uma coisa que você vai ter que você tem que se superar. Você se incomoda se eu perguntar você assim, como era feita essas injúrias pra você? Macaco, chegava alguém pra você no estágio, colega ali? Atrás do gol, sim, no lembrado. Isso, torcida adversária. E dentro de campo? Torcida adversária, macaco, dentro de campo chegou a sofrer alguma coisa? Dentro de campo não, só torcida. Macaco, neguinho, ficava cuspindo, jogava banana, né? E o Wagner, ele ficava no lado da alambrada ali, né? E falava, Thiago, calma, ele conversava comigo durante o jogo. Ele era, na verdade, o teu treinador e psicólogo também. Me ajudou muito. Wagner, cara, você foi sensacional, você sabe disso. Então, Wagner, um abraço pra você. E ele que me ajudou muito nesse processo. Aí, beleza, eu ficava injuriado com isso, né? Só que não tinha, né? Como tem hoje, né? As redes sociais, né? Na época não tinha. Não tinha isso, é verdade. Antigamente, você chegou a pegar alguma coisa de Orkut, né? Peguei, né? Tinha Orkut, mas era antes do Orkut. Mas isso aí também. Mas não tinha essa questão não tinha ninguém filmando e tal, essas coisas todas. E o atleta também não tinha muita voz ativa, né? Não tinha muita voz ativa. Na frente do microfone. Hoje em dia, o jogador de futebol, quando ele sola feliz, sofrer injúria racial. Eu sempre tratei isso assim, com maior naturalidade, ficava chateado. Claro, óbvio, mas o Wagner sempre me deu esse apoio aí, entendeu? E eu filtrava isso, né? Não deixava me abalar por isso, entendeu? E desde pequeno sofrendo isso, lá em Portugal sofri bastante também, né? O pessoal, né? Chamando também, macaco, só que lá em Portugal já não tinha o Wagner. Lá em Portugal. Então, quem era essa pessoa que poderia, de repente, ser... Porque também você já estava um pouco mais, assim, calejado, experiente. Porque você vinha de um Botafogo, de uma juventude ali, de criança para adolescente. E aí você vai para Portugal, muito mais maduro. Mas mesmo assim, é algo que é triste. É algo que... eu acredito que mexa muito com o psicológico, né, Thiago? Mexe. Isso que o Vinícius Júnior tá passando aí, eu acompanhei, né? Assim, é complicado. Imagino que ele deve estar passando lá na Espanha, né? Vinícius Júnior, de racismo, né, pessoal? É porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele tem muito dinheiro e ele não vai ligar. Não. Tem sentimento e coração. É sentimento, né? É sentimento. Porque dinheiro é bom a gente manter a nossa casa, a nossa família, nossas contas, mas é o nosso sentimento. É algo que é aqui dentro que acho que não tem dinheiro que pague. Tem dinheiro que pague. Isso aí. Então, assim... Sofri bastante, mas... O preconceito existiu de verdade. Existiu. Isso lá fora. Aqui também um pouquinho. Mas porque você volta pro Brasil, né? Aí eu voltei pro Brasil, isso aí. Eu voltei pro Brasil, aí eu fui... Né? Quando eu voltei, deixa eu ver aqui, porque é muita coisa aqui que tem que tentar lembrar. A história é muito longa. A minha esposa ficou grávida, né? Do meu filho, o Lucas, tá assistindo, ficou grávida.
Aí eu falei, Carol, a gente vai ter que ter o nosso filho no Brasil. Eu voltei pro Brasil. Ó, um abraço aí pra família do Thiagão Leal, que tá assistindo Carol, a gente aqui no Lucas, nosso podcast. Laura e Luísa, meus pais aí também, né? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho também na questão das gêmeas, né, Thiagão? Das gêmeas, Das então, bebês. das meninas. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei 6 meses desempregado, né? Aí foi aonde o gigante me ligou, o Wagner me ligou. Ele tava no Bangu. Ah, Ele tava no Bangu, né? Thiagão, ele e o professor Márcio Thompson me ligaram, né? O Márcio Thompson me ligou, que trabalhou comigo no Botafogo, né? Também o professor Márcio era supervisor, e o Wagner pediu minha contratação, né? Aí foi onde, né? Pedido do Wagner eu não posso recusar. Um cara que me revelou, né? Assim, né? Botou na seleção brasileira o trabalho dele top, né? E gratidão, né, Thiago? Gratidão é sempre, tudo, gigante. E fui pro Bangu. Aí eu fui pro Bangu, foi onde eu fiquei 3 anos lá no Bangu. 3 anos no Bangu. 3 anos no Bangu, lugar mais quente do Rio. Bangu, lá no Bangu. 40 graus, que é aquela Rio 40 graus. Foi e o feito em professor Bangu essa Gabriel, música. treinador do time também. Era o professor Gabriel, que foi o goleiro do Botafogo, né? O professor Gabriel Moreninho, ele era o treinador, o Wagner era o treinador de goleiro. Quando você volta pro Brasil, que você volta pro Bangu, que você tem esse convite, né? Não foi um convite, não. Não foi um convite. Foi assim, venha. Né? Foi... Não tinha como negar. Não tinha como negar. Fiquei 6 meses desempregado, ó. Eu preciso, quero você. Vem, irmão. Venha pra cá. Quando você chega no Bangu, é uma estrutura diferente, porque você tá num clube da Europa, por mais que você jogue num clube da Europa, que às vezes as pessoas aqui podem até dizer assim, mas você jogou num clube B, C, mas a estrutura de um clube B, C é quase a estrutura de um clube de Série A aqui no Brasil. Tudo bem que hoje em dia tem muita questão de SAFs, né? Isso. Que a SAF tá dominando o futebol praticamente. Mas antigamente não tinha isso. Não tinha. Então a estrutura do Bangu, quando você retorna, não é a mesma estrutura que você estava jogando lá fora. Lá fora, na Europa. Quando você volta, você vê essa modificação, você vê. Você ainda consegue manter, Thiago, aquela vontade, aquela força de jogar, porque quando você volta, você já tá com quantos anos? Eu voltei com 27. 27 com anos. 23, 26 ou 27 anos. Voltei. Aí, ou seja, você fica uns 3, 4 anos lá fora na Europa. 3 anos e meio, por aí. E você volta. Quando você volta, você vai pro Bangu. Bangu. Sensação, família, o que aconteceu nesse período do retorno? Aceitação? Não, eu tô voltando pro Brasil, mas eu tenho certeza que eu vou voltar pra Europa. Ou não quero mais Europa, eu já tô vendo meus estudos, porque eu sei que a carreira de jogador de futebol, ela vai iniciar, ou de repente não. Mas quando você volta pra cá, o que acontece na tua vida? Nesses 6 meses que eu fiquei... E tudo, família, filhos... Então, nesses 6 meses que eu fiquei desempregado, eu tinha recebido uma proposta para eu voltar para Portugal. O Augusto me ligou, né? Só que tava em crise lá na Europa, na época, né? Aí eu falei, não, Augusto, minha esposa vai ter filho e quero ficar por aqui mesmo. Foi onde me arrependo até hoje. Era para eu ter voltado, né? Enfim, fiquei, né? E minha família, perto da minha família, dos meus pais, minha esposa, aí assinei o contrato com o Bangu, que foi em 2011, foi na época que o nosso Ronaldinho Bruxo foi pro Flamengo. Foi na época que o Ronaldinho Bruxo foi pro Flamengo, né? E eu falei, caramba, eu vou jogar contra o Ronaldinho, cara. Eu fiquei assim, caramba, o Ronaldinho, isso mesmo? E o Bangu tá na primeira divisão, né? E eu falei, poxa, aí foi, vai ser legal então. Eu vou ficar, porque eu fui convicto que eu iria ser o titular, respeitando os outros companheiros, né? Só que eu tava me sentindo bem fisicamente, né? E o Wagner, ele tinha essa mania de não falar quem ia jogar, né? Ele deixava a gente na curiosidade. Mas eu, dentro de mim, eu sabia que ia jogar. E o primeiro jogo foi contra o Flamengo. Quem é que tá no gol? O Ronaldinho. E eu joguei contra o Felipe, porque a gente tinha esse contrato, né, na época da seleção, né? Então é assim, cumprimentou, falou contigo de boa, tranquilo. Teve alguma resenha depois do jogo, durante o jogo? Trocar umas blusas, né? Troquei a blusa com ele, né? Bati um papo, eu era muito amigo dos pais dele também, né? Aí foi onde, assim, foi a minha estreia contra o Flamengo, o timaço do Flamengo, Léo Moura, né? Ronaldinho, Thiago Neves, o Vanderlei, a galera, top do Flamengo, né? Aí depois veio Fluminense, Fred, Deco, o Marcão não tava não, Deco, Fred, o Gerson, na época era garoto também, junto com o Kennedy, tava pegando essa galera aí. Então, assim, foi uma época muito boa.
muito boa. E eu peguei, na época do Bangu, né, a gente disputou o Campeonato Carioca, pegamos o Vasco também, na época, Dedé, Felipe... Cara, você jogou contra os times... Juninho, o Fernando Praz, que fui reserva do Praz lá em Leiria, aí eu voltei e joguei contra ele. Teve reencontro? Reencontro com o Praz também, meu amigão, né? O Botafogo, época do Botafogo, do Louco Abreu, né? Jefferson, treinamos muito junto, né? Reencontrei também. Então, assim, foi uma época muito boa. Aí depois de Bangu, qual a sequência? Bangu? Aí joguei no Bangu, né? Aí depois do Bangu fiquei 3 anos lá. Aí foi onde eu tive uma desilusão lá dentro do Bangu, né? Na época com o presidente lá, que eu não quero citar nome, né? Tive uma desilusão e eu falei, eu vou parar de jogar futebol. Tive minha lesão, lesionei o joelho. Isso você já com uns 29 anos, mais ou menos. Eu falei, eu vou parar de jogar, porque tive uma desilusão, tive o apoio do presidente, que eu, né, machuquei meu joelho e eu operei, não tive nenhum apoio deles lá. Aí foi quando eu decidi parar de jogar. Eu falei, vou parar, desanimei, fiquei chateado e tal, né? Aí foi onde eu mudei de cidade, né? Onde eu saí do Rio de Janeiro e fui para Vassouras, onde eu moro até hoje. Aí eu fui para lá com a minha esposa, né? Aí arrumei um trabalho lá totalmente fora da área de futebol, não é nenhuma vergonha eu falar, nenhuma vergonha. Trabalhei lá no depósito de gás, trabalhei numa casa de material de construção, trabalhei no táxi, dirigindo táxi, certo? Porque eu não queria ver futebol, não queria mexer com futebol. E tinha a loja que minha esposa ia abrir, né? A gente abriu lá, só que eu não ficava na loja, ela que ficava na loja, né? E eu falei, deixa isso pra lá, fica aí, eu vou trabalhar, vou arrumar minha vida. Só que sempre tinha dentro de mim aquela essência, né? Pois que ainda não acabou. Ainda não acabou. A chama ainda tá aqui. Ainda não acabou. Aí foi aonde botei essa blusa aí que ela significa muito pra mim, né? O Ronaldo, meu amigo Ronaldo, entrou em contato comigo, jogou comigo no Botafogo, era empresário, falou, Thiago, tem um clube o Barra Mansa, que é perto da tua cidade, da segunda divisão, que subiu pra primeira, você quer jogar lá? E eu tava chateado, falei, porra, eu não quero, cara, tô chateado. Pô, Thiago, vai lá, cara, vai lá, pelo menos vai lá fazer um testezinho lá, faz um teste lá, aquilo outro. Eu falei, pô, Ronaldo, eu não quero, cara, tô chateado. Thiago, é legal você falar que vai lá fazer um teste. Fazer um teste, o cara que rodou na Europa. Jogou a seleção brasileira e tal, vai lá fazer um teste. Quando eu estava nesses outros trabalhos, né, a galera ficava abismada. Cara, pô, você fez isso tudo, tá trabalhando aqui, cara, botando um gás nas costas. Eu falei, cara, é a vida, né? Onde eu foi uma decepção muito grande que eu tive no Bangu. Entendeu? Então, quando você vai pra Vassouras, você ainda tá aqui no Rio de Janeiro, jogando no Bangu, você mora aqui no Rio de Janeiro, e você vai pra Vassouras. E quando você vai pra Vassouras, você já vai pensando, mas não quero mais futebol, eu vou morar agora num lugar que talvez seja... Era um lugar mais tranquilo, mais seguro, porque ele sabe como funciona hoje o Rio de Janeiro. Então, quero morar num campo. Aí você tá lá, você tem uma desilusão muito grande com o futebol. Foi muito grande. Uma decepção. Muito grande. E aí você recebe uma ligação. Aí o Ronaldo me ligou. Ronaldo liga e fala assim, Thiago, meu amigo. É isso aí. Tu é um cara que tem talento. Conheço já. Eu conheci, jogamos junto, né? No Botafogo, jogamos junto. Você quer vir pra cá? Barra Mansa. Barra Mansa, tá subindo divisão e tal. Vai jogar primeiro, do Carioca. Aí eu titubeei, aí ele ligou pro meu pai. Eu fui taxativo, eu não queria. Aí meu pai me ligou, Thiago, vai lá, Thiago. Pô, o Ronaldo tá... Aí, meu pai falou umas 3, 4 vezes. Eu falei, pô, pai, eu não quero, pai. Eu falei, tá bom, vou lá. Mas eu vou fazer só uns treinos lá, depois eu vou embora, tá? Falei, tá bom, então. Aí o Ronaldo foi lá, junto com outro empresário, né, com o Fábio, até teu xará. Me pegaram lá em Vassouras, de carro, me levaram lá em Barra Mansa. Aí eu comecei a treinar, aí foi lá, chegou aquilo outro e tal. Aí tinha o Denilson, treinador, professor Denilson, que eu falo que é o treinador milagreiro, né? Fez um milagre em mim, fiquei um ano parado sem fazer nada, junto com o professor Adriano, mas era o Denilson que ficava mais comigo. Aí eu fui lá, fiquei treinando, tal, aquilo outro, aí eu falei, caramba, tô bem, tô me sentindo bem, né? Aí beleza, aí era eu, o Iago, o goleiro e o Márcio Careca, chamei de Márcio Careca, que era o goleiro do Madureira, na época foi pra lá. E o que acontece? Aí o Iago tinha subido com o Barra Mansa, né? Ia ser o titular, né? O Márcio chegou lá como contratação top na época e eu tava no cantinho, né? Excluído ali, no cantinho ali. Falei, tá bom, pô. Se eu for terceiro, tá bom.
Aí beleza. Aí treinando lá, comecei a ganhar confiança. Aí o Márcio estava um pouquinho em cima do peso. Lembro do goleiro Márcio. Márcio. Aí dá um pouco, ele sempre tinha esse problema de peso, né? Aí beleza. Aí ele se machucou, o Márcio se machucou e rescindiu o contrato, não quis ficar. Aí ficou eu e o Iago, aí depois veio o Santos. Aí ficou na disputa eu e o Iago. Iago era garoto novo na época. Aí teve um jogo contra o Botafogo, lá em Várzea das Moças, uma semana antes de começar a competição, né? Aí os caras falaram assim pra mim: Thiago, ó, você vai ser mandado embora. Falaram que você vai ser mandado embora. Porque, assim, o diretor falou comigo, né? Não é o nosso perfil, aquilo outro e tal. Aí o professor Denilson falou comigo: Thiago, calma que a gente vai dar um jeito. Aí a gente começou a treinar e beleza. Aí, amistoso contra o Botafogo. O Negão tava lá. O Negão, a intimidade minha com o Jefferson, né? Chamando de Negão, o Negão tava lá e beleza, aquilo outro. O professor Paulo Rui, também é treinador de Botafogo na época, treinador de goleiro. Aí, Thiago, como é que vai? Tudo bem? Aí, era pra eu começar no primeiro tempo. Aí, o Iago começou o primeiro tempo e eu joguei o segundo tempo. Falou: Thiago, ó, é a última cartada. Ou vai ser. Ou vai o racha. Ou você vai ser mandado embora. E agora? Aí o Denilson falou: Thiago, fica calmo, vai dar tudo certo. E o Denilson, coitado, não tinha muita força. Você tava jogando sob pressão, né? Vamos lá, uma pressão. Pressão, o time do Botafogo titular, cara. Aí o Iago, pum, quebrou o dedo. Cara, a história do futebol é impressionante. Quebrou o dedo. No final do primeiro tempo, no amistoso. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, falei: agora não tem pra onde correr. Fábio, foi onde eu dei a minha vida, cara. Foi o destaque do jogo, cara. Destaque do jogo. Aí no dia seguinte, meu nome, minha foto saiu no Diário do Vale, né? O destaque do jogo do amistoso, Thiago Leal, goleiro, pá. Aí os caras teve que aceitar, né? Eu vi um jogo. Foi onde começou a minha história do Barra Mansa. Eu vi um jogo seu, cara. Foi impressionante esse jogo. Assim, eu lembro, tá? Depois que a gente se conheceu também, bate a curiosidade, a gente vai lá no YouTube, porque a gente hoje tem esses recursos que antigamente não tinha. Mas eu lembro quando você jogou contra o Flamengo no Maracanã, cara. No antigo Maracanã, não é nem antigo, porque teve a primeira obra, acho que foi na segunda obra. Foi na segunda obra. E eu lembro que tu pegou ali até sinal de Wi-Fi. O Barra Mansa perdeu aquele jogo, 4-0, foi 4-0, mas aquele jogo era pra ter sido uma baita de uma goleada, cara. E tu pegou muita coisa. Até hoje na rua, assim, quando eu ando, as pessoas falam, né, lá em Vassoura: pô, aquele jogo lá, de você jogar. Tem uma defesa que você faz de cara a cara, que eu lembro que o jogador, eu não sei se foi uma cabeçada acho que era do Marcelo, não sei se era Marcelo, o zagueiro do Flamengo. Não lembro. Eu acho até que eu não sei se era o Marcelo falecido que jogou na. Marcelo. Que teve o trágico acidente na Chapecoense. Não foi ele não. Foi o Arthur Maia. Arthur Maia. Que também morreu também, faleceu. O Arthur Maia. Cara, eu vi assim, gente. Vai ser um gato, né? Como um gato. Também agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que eu vou falar aqui novamente, porque graças aos nossos patrocinadores também a gente está conseguindo realizar isso aí, tá? O nosso podcast. Portal das Luvas, Opção Saúde, Fitness e Qualidade de Vida, Ziza Academia, Centro de Treinamento Futevôlei de Vassouras, Mova-se Pilates da Josi Alves, Confstamp, estamparia camisetas promocionais, inclusive até tô com ela. Tá aqui, o Thiagão tá com a camisa. Bar e restaurante do Tião, uma comida sensacional, gostosa, que eu vou ter o prazer de comer essa comida quando eu for lá visitar o Thiagão lá em Vassouras. Plano de Saúde, Maria Martins, faça já a sua cotação. Lembrando, pessoal, que tá passando aqui, tá? Todos os nossos patrocinadores, então, você quiser entrar em contato, tem um telefone do WhatsApp e também tem ali a rede social, que é o Instagram. Você pode correr lá, clica, porque todos os nossos patrocinadores, com certeza, tem muitos benefícios e vantagens aí para todos vocês, tá bom? Thiagão, dando sequência aqui pra gente. Vamos lá. Bem, a gente contou até aqui toda a tua carreira no futebol. Isso. A gente já vai dar logo aquela passada, porque todo atleta que inicia, uma hora tem que encerrar. E é um momento que às vezes é um momento de tristeza. Ou talvez dentro da situação ali de como foi levada a carreira, é um momento até, de repente, de alívio. Eu acredito que não, porque quando você constrói uma carreira de atleta, você talvez não queira encerrar, mas tem um momento. Chegou um momento dentro do Barra Mansa, tá? Que você tá
atuando. Então você tá lá, ficou quanto tempo, Thiagão, no Barra Mansa? Fiquei pouco tempo, fiquei lá, foi o campeonato, foram 4 meses. 4 meses. Carioca, depois eu fui para outro clube. Qual clube que você fez? Atuou na Barra Mansa, eu fui para o Vila Nova de Minas. Vila Nova de Minas. Vila Nova de Minas. Existem as vitórias e as derrotas. Quando tem as derrotas, Thiago, existe uma cobrança pra você muito alta, porque assim, cara, o goleiro, é como a gente falou aqui, o goleiro é o primeiro que chega no clube e é o último a sair. O goleiro, muita gente fala assim, eu quero ser goleiro, mas não sabe a vida de um goleiro. É difícil. Porque eu acho que assim, a vida de um goleiro realmente é uma vida muito detalhada, é muito trabalhada. Pressão. Você tem as vitórias na sua carreira e tem os gols, tem as derrotas, tem às vezes um momento que você não tá muito bem, vem ali talvez que a gente chama hoje de frango. Tudo isso acontece no goleiro, não tem como a gente esconder. Quando você sofre uma derrota de um placar muito elástico, a pessoa fala assim, o goleiro é ruim, a culpa é desse goleiro. Mas é um composto, o time de futebol, é um elenco ali, é um coletivo. Você teve essa pressão, e essa pressão, ela também surgiu para que você pudesse assim, cara, eu sofri 6, 7 gols, sei lá, eu vou encerrar minha carreira porque não dá mais. Eu também já tô com uma idade de 30, 32. Isso. Como é que foi essa ponte entre o teu último clube, tá? Mas você também pode citar aqui, a partir do Barra Mansa, Vila Nova, até a sua aposentadoria. O que aconteceu ali nesse meio tempo? Família, clubes, propostas? Não, quero estudar a partir de agora. Eu quero, além do futebol, criar minha carreira, né, como um profissional fora do futebol. Como aconteceu então, essa ponte? Eu vou citar aqui o Vila Nova, né? O Vila Nova é um clube que me recebeu muito bem lá. Na época, o treinador era o professor Gotardo, né, que foi campeão em 95. Botafogo, Wilson Gotardo, zagueiro. Né, Wilson Gotardo, isso aí. Ele foi nosso treinador lá, né? E lá eu fui muito feliz também. Só que lá foi onde, durante a minha vida toda como atleta, né, como goleiro, foi onde eu, assim, teve um jogo, né, que foi contra o Atlético Mineiro, onde eu levei 6 gols. Foi 6-2 Atlético, Prato, Robinho. Eu vi esse jogo, não vi na íntegra, mas eu fui lá pra poder assistir. Cara, tá? Não é porque você é meu amigo, porque a gente tava tendo esse papo, não. Eu não vi falhas. Não, sim. Eu não vi falhas. Não teve. O time do Atlético era uma máquina. Era uma máquina, né? Mas foi 6-1. Foi 6-2. 6-2 o jogo. 6-2. Cara, 6-2. Poderia ser mais, né? Mas graças a Deus consegui. Vi umas 3, 4 defesas ali muito difíceis que você fez nesse dia. Fazer algumas intervenções. Que poderia ter sido 9, 10, mais. Poderia ser uma goleada histórica ali. Mas como é que, depois desse jogo, Thiago? 6-2 o placar. Então, assim, muitas pessoas me parabenizaram, né? Mesmo pelo placar ter sido elástico, né? Pela partida que eu fui, porque na época passou ao vivo na Globo local lá de Minas, né? E só que ficou uma mancha, né? A gente saía na rua. Já tinha tomado 6 gols antes até ali? Não, até ali. Já tomaram algum momento, né? Só 4 do Flamengo, né? Saia na rua, aí a galera fazia isso comigo, né? Vai mesmo, assim, ó. E aí, goleirão? Beleza? Era assim, era no shopping. Beleza? Era assim, mesmo, cara? Assim, E aí, beleza? Era assim, pô, cara. Aí eu fazia assim, beleza. Então, assim, tinha uma zoação, né? Mas aceitava de boa. Mas aceitava de boa. Aí, quando, né, depois a gente jogou em outro lugar, aí o pessoal, e aí, goleirão, olha vocês, a torcida, né, tal, aquilo outro, né? Aí depois... Mas isso ali mesmo já no clube, na região, onde você saía, no shopping, sei lá, passear. As pessoas falavam, aí jogava contra outros clubes, aí o pessoal da torcida ficava zoando também. Mas eu sempre levei de boa. Mas assim, eu não dormi naquela noite. Caramba. Chorei bastante, né? Não dormi. Pensou em largar o futebol ali? Ou não? Não, ali não. Porque o meu emocional, na hora a gente fica muito assim, né? Mas depois, o meu treinador, né, conversou muito com o meu treinador de goleiro, o Alan, na época, né, conversou muito comigo, o Marcão também, o Alan e o Marcão conversaram muito comigo, e falou, Thiago, tem que tocar a vida, cara, não tem jeito. E eu fui tocando, cara, mas assim, bateu assim um desespero muito grande, uma crise de choro, né, as pessoas me ligando, não queria atender, entendeu? Foi assim, pra mim, né, no caso fui goleiro, quando você leva muitos gols assim, cara, é triste.
aquilo que o Júlio César passou na Copa, eu sei muito bem como é que é. E no Brasil, uma Copa do Brasil. Eu sei como é que é, porque pro goleiro é a gota d'água mesmo. Último clube, Thiagão, qual foi o teu Volta último clube? Redonda. Volta Redonda. Quando você volta, então... Quer dizer, você não volta, na verdade, você vai pra jogar no Vila Nova, e aí joga no Vila Nova, você recebe... Foi uma proposta que você recebeu, ou um convite? Como é que funcionou? Então, teve Vila Nova, do Vila Nova eu fui pro Boa Esporte lá de Minas, Boa Esporte, né? Só que eu fiquei pouco tempo, a gente não ajustou a questão salarial. Aí do Boa Esporte eu recebi uma proposta para ir pro Irã. Lá para o Irã. Eu tô curioso de uma situação aqui, porque nós iniciamos no Botafogo, e você falou que lá no Botafogo, né, questão de salário atrasado, naquela época, futebol carioca. Você ficou sem receber em algum outro clube que a gente citou até aqui? Todos. Bacana, invicto, né? Invicto. Bangu, botei na justiça. Ganhou? Recebi 2 anos depois. Barra Mansa, botei na justiça, não recebi até agora. Vila Nova, só recebi 2 meses, 3 fiquei sem receber. Depois de 6 anos eu recebi. Né? O único clube que me pagou certinho foi o Volta Redonda. É o único clube. Me pagou certinho. Voltaço, Cidade do Aço. Cidade do Aço. Cidade do Aço, eu recebi tudo certinho. Então, né, vocês contaram mais ou menos aí quantos clubes foram, né, bastante? Agora eu vou bora lá atrás. Eu vou jogar aqui, tá? Vou jogar aqui. De Natal que eu não recebi, Duque de Caxias. 15 clubes, vou botar 15 aqui. Por aí. 15 clubes. Cara, o cara jogar em 15 clubes e só receber em dia. Em Portugal recebi certinho. Porque Portugal já é um futebol, né, diferenciado, mas o Brasil, a gente sempre teve muito esse problema. O Brasil Até hoje acontece isso no Brasil, né? É complicado. Apesar das SAFs tá dominando o futebol brasileiro, mas vamos jogar aqui de 15 clubes, cara, você só receber em dia, praticamente assim, no futebol brasileiro. Aqui, vamos botar aqui uns 10, 12 clubes. Cara, só o Volta Redonda. Só o Volta Redonda pagou certo, pagou tudo certinho. Gente, assim, esse podcast aqui de repente, um adolescente que sonha em ser jogador de futebol. Gente, na verdade, não é pra vocês desistirem da carreira de jogadores, não, pelo amor de Deus. É o que acontece, às vezes, a pessoa, né, o pai que tem um sonho do seu filho ser jogador de futebol, de ser um atleta. É a realidade que aconteceu, né, Thiago? Isso em 90 e alguma coisa, 96, 97, anos 2000, início dos anos 2000, a gente já está em 2024. É claro que acontece, hoje em dia, alguns clubes atrasarem os salários. Sim, acontece. Talvez não com uma frequência muito grande. Mas é a história de uma pessoa que realmente vence na vida. Então, o Thiago começa no Botafogo, seleção, Europa. Tem questão também aqui de preconceito que aconteceu na vida dele. Infelizmente. E aí, Thiago resolve pendurar as luvas, literalmente. Né? Acho que pendurou as chuteiras, e Thiago pendurou as luvas. Thiago, pendurou as luvas. O que você pensou ali? Tô pendurando minhas luvas, Volta Redonda, gratamente, com certeza, gratidão por receber o convite de você atuar no Volta Redonda. Pendura as luvas. E aí, cara, o que você faz a partir daí? Cabeça, eu quero estudar, sei lá, eu quero ser dentro da minha área. Educação física, direito, enfim, marketing. O que você pensou na tua vida a partir dali? Na verdade, assim, me pararam lá no Volta Redonda. Me pararam lá, porque era pelo jeito que eu sempre me cuidei, dava pra jogar até hoje, né? Então, na verdade... Me pararam lá no Volta Redonda. Alguém parou você? Me parou. Caramba, mas o que aconteceu nessa situação toda aí? Porque, assim, eu sou grato muito a todos lá, né, assim, porque pagaram certinho, tudo assim, sinta-se à vontade, pra você falar, tranquilo, entendeu? Tranquilo. Assim, podcast é isso aqui, a gente essa vida, mas agora eu fiquei curioso, porque eu até pensei que você tinha encerrado, não. Chegou o momento, eu tô cumprindo meu contrato, acabou. Mas quando você fala que alguém parou, porque alguma coisa aconteceu. Me pararam lá dentro, não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Porque é aqueles bastidores, né? Que você tá lá, tá lá e você vê outro chegar, né? Ganhar mais do que você, jogar na tua frente e você que tá lá há muito tempo, ficar de braços cruzados. Cara, tu me despertou uma parada muito louca, porque assim, olha que nós entramos no nosso bate-papo e eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta. E foi fluindo e você me gatilhou. Então, assim, pergunta que eu vou fazer, Thiagão. E, cara, como é que funciona? Vamos lá, vou chutar aqui, tá? Você tá lá na Volta Redonda,
Não, eu vou chutar não, porque a gente já trocou essa ideia. Sim. Você tá lá recebendo lá um salário de 3 mil, 3, 4 mil, tá? E, pô, você já é um cara calejado, um cara experiente. Eu acompanhei a tua carreira em determinado momento ali. Cara, não vejo falhas de você como profissional, como pessoa. Aí chega alguém lá e bota alguém pra ganhar, por exemplo, não sei se aconteceu contigo, uma pergunta. Aí alguém chega pra ganhar 25 mil, um exemplo. Não sei nem se o Volta Redonda pagava isso. Não, mas era um valor a mais. Mas se chega a 25 mil, tu olha assim, tu para, tu fala assim, pô, calma aí. O que eu tô fazendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo aí, pô. Eu tô aqui. Cara, é o quê? Currículo? Então um cara que tá aqui ganhando 25 mil, que né, vai botar a camisa 1, que hoje nem é mais 1, você pode usar 12, a camisa que for. Mas tá ganhando 25 mil. E, pô, eu tenho um histórico, eu tenho assim, sabe? História, né? Toda uma história de futebol, eu tô ganhando 4, 5 mil. Como é essa aceitação e se aconteceu contigo? Não só no Barra Mansa não, tá? E no Volta Redonda, Thiago. Na tua história, assim, se aconteceu. Fábio, lá no Barra Mansa eu vi empresários saindo, entrando na sala do presidente, entendeu? Eu já vi várias situações. Esse contato diretamente então com o presidente. Com o treinador também. Só que eu ia relevando, eu ia deixando. Só que quando você vai chegando numa certa idade, eu parei com 33 anos, que você já não tem mais paciência pra nada. Entendeu? Só que eu sempre fui um grande profissional. Sempre, mesmo vendo aquela situação acontecendo, eu falei, não, eu vou continuar trabalhando, né? Só que desde o momento que você começa a não ter mais prazer de levantar, de trocar de roupa, de ir treinar, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E foi o que eu vi, infelizmente, né? Lá, né? No último clube no Volta Redonda, situações que não me agradaram, e eu comecei a me preparar já. Falei, vou parar de jogar. Preparar minha mente, porque foram 26 anos de futebol, né? É porque eu citei aqui você como goleiro, mas isso acontece em diversas posições do futebol. O cara é lateral direito, aí chega vai contratar, vem de fora, um tá ganhando de 200 mil, o cara vem pegar 600. Isso acontece em times hoje, times grandes. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Mas como é, isso é muito difícil, né, Thiago, assim, pra você, né? Isso. Porque eu tô de fora, assim, eu vejo assim, pô, cara, será que é empresário que não tá sabendo negociar? Não. Será que, de repente, é o clube mesmo que não quer valorizar você e valoriza quem tá chegando agora? Eu poderia estar lá até hoje, se eu quisesse. Recebi proposta de renovação na época. Quantos anos, Thiago, hoje? Estou com 39. Pô, 39 anos. A gente tem um Fábio do Fluminense aí jogando com 42, né? O Fábio vai fazer 43, eu acho. 43 anos. Acho que é o goleiro mais velho do futebol brasileiro. Então, assim, dá pra estar jogando até hoje. Tanto é que eu não vejo futebol. Não acompanho nada. Gente, isso é verdade, tá? Isso é verdade, porque a gente troca uma ideia, né? A gente fala quase que diariamente. Quase que diariamente. Aí eu falo assim pro Thiago, cara, pô, tô vendo aqui o jogo do Flamengo, né? Tal. Ele, pô, cara, não vi não. É isso mesmo. Aí eu falo assim, pô, Thiago, cara, ainda mais quando meu filho tava na ativa, né? Tava treinando. Naquela época lá. Pô, cara, isso, tal. Ele, pô, não vi não. Eu falei, pô, mas tu foi jogador, cara. Não vejo. Tu não joga, tu não assiste mais? Nada, Fábio, nada. Recebi proposta de ser treinador de goleiro. Eu fiquei curioso, falei assim, pô, Thiago, tu não assiste futebol não, cara? Isso não acontece? E você tá assistindo? Não vejo nada. Fiquei muito triste. Do jeito que foi, entendeu? Não sei se a palavra hoje a gente chama muito de ranço, né? Tem o ranço. Então, essa é aquela questão de ranço do futebol. Não, porque você hoje, né? A gente vai entrar aqui agora nesse detalhe, que você hoje faz trabalhos em outra área agora. Em outra área, mas você ainda tá ali dando. Tem treinamento de goleiro, faz aquela preparação. Você ainda atua na área. Atuei muito tempo. Você ainda atua nos bastidores. De vez em quando eu vejo lá você fazendo uns aquecimentos lá no campo, tal. Alguma coisa, mas quando param você no Volta Redonda, né? Então, que eu não sabia disso, tá? Olha que isso é novidade, isso é inédito pra mim também, tá? É inédito. Dá um livro. É inédito, de verdade. Parou você, acabou o salário. Acabou. E aí, o que você vai fazer? Guardou um cascalho? Não tem como guardar. Quem joga time pequeno não tem como guardar. Então, o que você faz a partir daí, Thiago? Vou estudar. Então, aí na época virei Uber. Tá, mas assim, gente, olha só, não quero dar uma de... Não sei se você chegou, acho que você estava falando aqui, ou eu acabei interrompendo, mas quando param você ali, Thiago, você sinta-se à vontade, se você quiser concluir ali quem parou você, por que parou, entendeu? Eu não citar o nome. Então fica bem à vontade aí. Então vamos para a parte do estudo. Pronto, Uber. Virei Uber. Thiagão, opa! Uber. Barulhinho do Uber. Barulhinho do Uber. Muita vergonha que eu senti.
porque eu tinha parado em março de 2018, se não me engano. Isso lá em Vassouras. Não, eu tinha parado em Volta Redonda, né? E o Uber na época só tinha em Volta Redonda. Caramba. Aí todo mundo me conhecia, né? Aí eu tava no carro, Thiago Leal, o que você tá fazendo aqui? Não sei o quê. Entendeu? Aí eu falei, caramba, não tem jeito. Não, tem que trabalhar, a gente tem família, né? Aí eu virei Uber, aí foi quando eu retomei meus estudos. Eu falei, cara, eu vou fazer o Uber aqui, mas eu vou voltar à minha faculdade. Aí foi faculdade de Educação Física. Educação Física. Que eu fazia lá atrás, era pra eu ter me formado em 2007, só que eu fui pra Portugal. Aí eu voltei à minha faculdade, a fazer a minha faculdade. Família. E a minha família sempre me apoiando. Minha esposa sempre me apoiando, minha sogra, meu cunhado, meus pais, meu filho, sempre me apoiando, né? E eu fiquei lá, estudando, trabalhando de Uber, né? E fui tocando a vida. Aí nesse meio termo, a gente tinha um projeto, eu e o Júnior, que era a GK1 Academia de Goleiros, né? Um projeto social, aí nós tínhamos lá em Vassouras. Depois saiu do social, foi pro particular, onde a gente conseguiu aí trabalhar com mais de 100 goleiros, né? Aí a gente, na época, estava ajudando ele também, a GK1, muito bom, graças a Deus. E eu fiquei nessa, trabalhando no Uber, lá na GK1 com o Junião, estudando, tal, até o ponto que eu consegui concluir a minha faculdade. Então você conclui a sua faculdade de Educação Física, lembra do ano, Tiagão? Foi 2021. 2021. Então, em 2021, pandemia, né? você conclui, porque tem a questão da pandemia ainda também. Foi online, minha faculdade foi online, fiz tudo online. E ali você já começa a entender que acabou o futebol. Acabou o futebol. Não tem mais futebol. Isso. Até então, não tem mais o retorno para os gramados. Você encerra a sua carreira. O pessoal me ligando, vamos voltar. Muitos contatos, Thiago? Ligando direto, falei, não quero. Não quero. Pra matar a saudade, falei, vou jogar só amador. Jogava um amadorzinho lá em Vasco. Então cita um clube que entrou em contato com você, para você retornar aos gramados. Cara, teve um amigo meu lá do Rio, Bom Sucesso. Bom Sucesso. Entrou em contato comigo na época pra voltar, pra fazer um trabalho lá, né? Deixa eu ver. Madureira também. Entrou em contato. Sim, mas assim, eu rejeitei. Reformular aqui a pergunta. Entraram em contato contigo para você voltar como goleiro, mas surgiu alguma oportunidade para você trabalhar como preparador de goleiros? Pérolas Negras. O Netão tava lá, né? O Neto, que era o treinador do Sub-20 do Volta Redonda, ele foi pro Pérolas Negras, né? Era um time que tinha. Eu vi. Tem ainda, né? Eu vi o Larim e Pérolas. Em 2022. Aí eu cheguei lá, fiz até um treininho lá, fiz um trabalhinho lá com eles lá também, né? Na época que eu saí do Volta Redonda, mas fiquei pouco tempo, né? Aí ele me fez o convite, né? Pra eu ir, só que na época eu não tava me sentindo preparado, né? Eu tava indo um pouquinho chateado ainda, falei, pô, Netão, eu te agradeço, mas, pô, não vai dar não. Sim, você não se sentiu preparado no caso psicologicamente. Psicologicamente, né? Aconteceu, né? Isso, por tudo que tinha acontecido, que era na época bem recente também, né? Mas eu recebi o convite, sim. O Thiago se forma em 2021, professor de Educação Física, ali apto a exercer a profissão. A exercer a profissão. E aí aconteceu muitas coisas, Thiago. Muitas coisas, porque quando eu conheci você, eu acho que você já era formado, obviamente, mas você já queria colocar uma amplitude na sua profissão como professor. Isso. Então eu lembro que a gente pode testar aqui que vem a parte da dificuldade, porque você se forma. Isso aí. E aí eu lembro quando a gente trocou algumas ideias da dificuldade de você conseguir atuar como professor. Isso. E talvez ele como personal trainer. Isso aí. Cara, acontece assim, a escolinha, né, GK1, como você falou, academia de goleiros. Isso. Trabalhar com crianças e adolescentes. Porque ali você se torna o professor também dessa molecada toda. Isso aí, eu treinava lá junto com eles. Treinava também, entendeu? O GK1 aconteceu em Volta Redonda ou foi em Vassouras? A GK1 começou lá em Vassouras, na época eu estava no Barra Mansa. O Alexandre Maia, um amigo meu, Alexandre Maia, falou, Thiago, tem um rapaz aqui, o Júnior, ele foi goleiro e ele é treinador para manter tua forma, né? Aí eu falei, não, beleza, pô, chama ele, eu tinha saído do Barra Mansa.
Aí eu fui lá no estádio pra fazer o trabalho com ele, né? Conheci ele falou que tinha um sonho de criar a GK1 Academia de Goleiro. Eu falei, pô, Julião, vamos lá, cara, vamos pegar esse sonho teu e vamos botar na prática. Aí foi a gente começou, lá em Vassoura, da GK1. Quanto tempo desse projeto, aproximadamente? Começamos em 2015, foi até 2020, foi até ano passado. Você fazia algum trabalho extra em relação a isso? Você tinha porque tem um projeto da Academia G1, você topa em participar desse projeto. Isso, junto com o João. Mas assim, você já casado, já morando na região de Vassouras, com o seu filho, né? Que ele tinha, se a gente parar aqui, 2021, ele tá com quantos anos hoje, Thiago? 13 anos, então ele tinha o quê? 9 anos. Por aí. Só que financeiramente ainda não é. Talvez ali o que dê pra gente digamos assim, sustentar com certo conforto, se é que a gente podemos dizer. Isso. Conversa com a esposa. Tive minha carreira, tô aqui hoje nesse projeto, GK1, trabalhando com adolescente. Isso. Mas assim, existe o estudo, porque sempre que a gente conversou, sempre me especializar. Especializar, isso aí. O que acontece quando você se forma ali, tá trabalhando na escolinha? O que você fez mais em relação, assim, a estudo, faculdade, vamos lá dizer assim, porque... Formação acadêmica. Minha formação acadêmica, eu me formei como professor de educação física. Isso aí. Mas não parou por aí. Não. Posso parar. Não pode parar. Você tem que se especializar. Então, a partir dessa formação, o que você começou a fazer na tua vida? O que você começou a idealizar para os próximos anos, até chegar aqui em 2024? Então, Fábio, eu sempre tive o desejo de trabalhar com pessoas assim de grupos especiais, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, né? Porque meu pai, minha mãe eles têm problemas também de saúde, né? E eu sempre achei legal trabalhar com esse público, né? Então eu fiz minha faculdade, me formei em bacharelado, né? Educação física. Como eu trabalhava com criança também e eu gostava também na época, né? De trabalhar com criança, tive a oportunidade de trabalhar num colégio também. Depois eu vou falar mais para frente. Aí eu fiz licenciatura, né? Para trabalhar também em colégio, né? E para eu me especializar mais ainda, fiz uma pós-graduação voltada para grupos especiais e doenças crônicas, para atender essa população especial, que cresceu muito pós-Covid, entendeu? Então você fez Fiz o caminho inverso, não fui nada para futebol, fiz o contrário. Porque a gente, na teoria, a gente vai pensar assim, um cara saiu do futebol, vai ficar no futebol, vai voltar pro futebol. Exatamente. E de repente o cara vai se especializar e vai trabalhar nos clubes. Nada disso aconteceu. Nada aconteceu, não quis. Eu lembro que a gente tinha trocado uma ideia, né? Eu tinha ligado pra você, a gente tava falando alguma coisa sobre futebol, sobre o meu filho e tal. Isso, do Lucas. E aí você falou assim, e assim, tempos difíceis, que você falou assim pra mim, rapaz, eu tô com os currículos aqui, e que eu vou deixar um bocado de currículo com meu pai. Isso. Porque na região de Vista Alegre, eu não sei se é bem Vista, mas acho que é Vista Alegre aqui, Avenida Meriti ali. Isso. Tinha um condomínio. Isso. Que tinha uma academia, eu acho, e um campo de futebol. E eu vou entregar ali para poder ver se eu consigo alguma coisa. Só que eu até falei contigo, eu falei assim, Thiago, tu mora em Vassouras, cara. Como você vai vir pra cá? Como é que vai ser essa situação? E eu lembro que você, assim, tava muito apertado, porque o dinheiro não entra, porque a gente tem gastos, as contas vão chegando, você não pode atrasar suas contas. Primeiramente, é o que eu sempre falo, gente. Eu acho que a primeira coisa é arroz e feijão e a carne dentro de casa. É o básico da nossa alimentação. Exatamente. A gente vai tirando dali. Mas eu lembro que quando você falou por telefone, eu senti assim, de fato, você não é um pouco não, bastante desesperado, porque não estava conseguindo. Tava lá, conseguindo, né? Cara, de fato, se acontece alguma coisa aqui no Rio, né, você sairia de Vassoura, você voltaria para cá? Ou você faria esse translado Rio-Vassouras, assim, em prol do trabalho? Depende muito da proposta, né, Fábio? Porque, sempre lá em Vassouras, lá eu trabalho, né, em 2 academias e trabalho na Secretaria de Esporte. Só que, financeiramente, aqui no Rio é bem melhor, né? Em termos de oportunidade, o mercado é bem amplo. A gente fala lá de 40 mil habitantes, né, de Vassouras, aproximadamente. Né? Entendeu? Então, assim, depende muito da proposta, né? Se surgir uma proposta interessante, eu pensaria assim e de repente vir de vez, mas até então não
surgiu nada interessante. As propostas na época que a gente chegou a trocar até uma ideia, foi propostas assim, bem abaixo daquilo que bem você abaixo, de repente não valeria a pena não. Idealizou, ou que de repente poderia sustentar, né, ali o teu ritmo de vida. Aí eu continuei lá. Cara, vem a formação em bacharel e licenciatura, cara, de educação física. Isso aí. E tem assim, a questão também da pós que você faz. Dessas né? crônicas. A gente conversou muito e nessa conversa numa das conversas que nós tivemos, você falou assim, cara, eu tô fazendo curso. Bastante. Você sentiu a necessidade, quando você teve teu primeiro contato ali, você já formado, você começou a ter contato com alunos, você sentiu a necessidade de se especializar, porque você viu que o teu leque realmente abriu de uma certa forma que assim, Fábio, hoje, quando eu iniciei minha carreira, não tinha rede social. Não tinha nada. Minha carreira se iniciou, era câmeras ali, e quando alguém chegava para abordar você numa entrevista coletiva ou algo do tipo, dentro de campo. Isso. E hoje, num século diferente, a gente trabalha com o público, a gente trabalha com muitas pessoas, com redes sociais. Então, quais foram esses cursos que você começou a entender que o seu mercado estava dentro dessa necessidade de estudar? O que aconteceu a partir dali? O que você começou a fazer de cursos? E quando que você deu o estalo ali? Opa, tá pegando aqui o gatilho, a partir daqui eu vou começar a me especializar melhor. Eu fiz muito curso, Fábio, assim, para trabalhar com idosos, né, com pessoas de grupos especiais em si, né, porque eu percebi que na época da pandemia, né, esse público, depois, né, da liberação, do retorno, né, que foi liberando as academias, teve muita procura desse público, idosos, gestantes, pessoas com problemas hipertensos. Então eu tinha que me especializar mais ainda para atender esse público que estava me procurando. E a gente fala um período pós-pandemia. Pós-pandemia, entendeu? Então é assim, e foi onde eu decidi me especializar fazendo cursos para esses públicos. Entendeu? Para eu aprender a lidar com eles, a prescrever exercícios específicos para cada doença, entendeu? Ter também a questão da parte mental, né? Porque além de ser um professor também, vamos dizer assim, né? Trabalho também como se fosse um psicólogo deles, assim, né? Que eles chegam no cabisbaixo, triste, né? Então, assim, eu procurei fazer muitos cursos voltados para essa área de atuação, para esses grupos especiais, para eu entender um pouco como eles estavam vivendo ali e eu ajudar eles através da prática de exercício físico, entendeu? Então, foram cursos específicos, só para esse público mesmo. Então, assim, hoje o Thiago, ele trabalha com um público de idosos, porque é onde você entendeu que a necessidade de uma condição melhor de vida, porque, obviamente, assim, eles procuram porque o idoso ele já tem uma batalha ao longo da vida. Essa é a realidade. Então tem um desgaste mental, físico, e chega um certo momento que assim, você precisa o quê? Ter uma condição de vida melhor. Isso aí. E é onde a terceira idade vem. E você entendeu que aquele público ali é o público que estava precisando de uma atenção mesmo. De uma atenção especial. Lá em Vassouras, assim, lá, pelo que eu sei, não tem, assim, além do estúdio que eu dou aula, que é a Opção Saúde, lá tem o Fred Indianaro, mas, assim, não vejo, assim, outras pessoas que trabalham específico com idosos. Mas eu também tenho outros alunos mais novos, entendeu? Minha turma lá da ZISA, minha turma lá da Opção Saúde, entendeu? Eu atendo também. Só que hoje, meu nicho mesmo de atuação, assim, que eu tenho muita procura também nas redes sociais, é o público idoso. E eu até anotei aqui que você também fez aqui o pós-graduado em transtorno. O TEA, pessoa com autista. Espectro autista. Autista, fiz também, porque eu dei aula para autistas, né? E alunos assim especiais adoram esse público, muito bem legal. Então eu tive que entender também sobre esse público também, entendeu? Então eu fiz essa pós-graduação para entender como lidar com eles também. Bem, e hoje, Thiago, esse novo ano que se iniciou, né, de 2024, aqui nosso podcast está sendo realizado no mês de abril, tá? Hoje dia 20 de abril. Então a gente tem aqui uma vida totalmente diferente do que o Thiago falou até esse momento, uma vida totalmente... Futebol deixou de existir e vem o Thiago Leal, hoje um grande profissional que trabalha com um público da terceira idade e também com crianças
que precisam também daquela atenção. Isso aí. Deixa eu só aqui agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que graças aos nossos patrocinadores a gente conseguiu realizar o nosso podcast. Portal das Luvas vai aparecer aqui também, então você que está vendo agora, assistindo nosso podcast, é só você visualizar ali, tem o Instagram, tem também o telefone de contato, pode fazer isso. Portal das Luvas, opção saúde, fitness e qualidade de vida. Ziza Academia, centro de treinamento futevôlei de Vassouras. Mova-se Pilates da Josi Alves. Confstamp, estamparia, camisetas promocionais. Bar e restaurante do Tião. Planos de saúde Maria Martins. Você já pode fazer a sua cotação também. E o apoio da Secretaria Municipal de Vassouras. Isso aí. Tiago, aqui a gente viu aqui na tela algumas fotos ali, né, que daqui a pouquinho vai passar novamente, de alunos que fazem corrida, né, Tiagão? Corrida, a galera também corro, verdade. Também sou corredor, pô. Muita gente fala que o goleiro, quando eu jogava, o goleiro era o último, né? Eu nunca gostava de correr, né? Mas eu fiz o caminho inverso. Verdade, Tiagão. Eu vi ali que a galera correu e você participou de uma... Meia maratona do Rio. Meia maratona? 21 quilômetros. 21 km? 21 km. Aí eu corro 21, corro 12, corro 10... Eu vou com a galera também, a gente vai correr. Interessante que vai aparecer aqui. Eu acompanho o teu Instagram. Sim. E tem um rapaz que ele chegou aqui, pelo que eu vi lá no Instagram, ele chegou bem acima do peso. Né? Ele chegou assim, não bem acima, mas ele chegou, digamos, com peso fora do que talvez ele idealizava para ele. Max. E o Max. Foi goleiro lá da GK1 também. Parou de agarrar e virou corredor. Max, meu amigo, se você tá assistindo agora, e não estou te chamando de gordo. Não estou te chamando. É porque, assim, eu acompanhei o Instagram do Thiago e, cara, sensacional. Quem entrou no Instagram e viu lá a performance do Max e vê o Max hoje participando, o Max... Nunca passei a foto dele. Thiago, parabéns aí, junto com o Max, fizeram um trabalho, porque as pessoas falam assim, vamos fazer um trabalho de preparo físico, cara, mas o trabalho de preparação física, Thiago, requer também a boca fechada, né? Tem que fechar a boca, costumo falar que a alimentação é 70%. Cara, legal, hein? O Matheus também é um jogador, um aluno meu de futevôlei, né? De futevôlei também emagreceu bastante, eu nunca trabalhei com jogador de futevôlei, o pai dele, como me procurou, o Juninho, né? Ele procurou com o objetivo de botar ele... Me procurou ano passado, esse ano dele jogar campeonato profissional de futevôlei, né? Fizemos um trabalho aí com ele de quase um ano aí de preparação, né? E hoje, graças a Deus, o Matheus tá voando, referência no futevôlei, né? Caramba, então assim, bem legal. Thiago, não para por aqui, porque a gente também tem... O que você faz hoje no dia a dia? O que acontece no seu dia a dia hoje? Vamos dizer assim, a sua rotina realmente, quando você acorda, porque eu sei que você é um cara que dorme cedo. Mesmo você sendo papai, agora recentemente, tá difícil, né? de gêmeos. Duas menininhas aí. Lindas meninas, cara, parabéns aí pela família linda que você tem, meu amigo. Obrigado, tá? Eu sei que tem aquele chorinho, que acorda. Agora eles estão dormindo a noite toda. Tá tranquilo. Mas estão dormindo tarde. Mas eu lembro que eu peguei um período que eu conversei contigo, era quase meia-noite. Não tô botando aqui a minha menininha pra dormir. Eles estão dormindo tarde. Só que tem que botar uma, tem que botar outra. Tem que botar outra. Uma dorme, outra fica acordada. Aí ferrou. Mas hoje, rapaz, assim, como tá a sua rotina? Thiago acordando... Acorda que horas, Thiago? Fábio, eu acordo todo dia 5h30, 6 horas. Dorme que horas? É porque eu fiz o inverso, eu tinha que dormir que horas? Meia-noite, a 11 e pouca, meia-noite, E acorda? E acordo 5h30, 6 horas da manhã. 5h30, 6 horas da manhã. Porque meu filho também estuda, né? Então tem que acordar ele também, né? E aí a gente vai entrar no teu profissional, hoje na tua atuação em Vassouras, mas essa tua rotina de você acordar, de dormir, porque você tem, né, ali os seus afazeres também em casa, como pai. Minha esposa. Sua esposa, como marido, tem que dar o suporte, com certeza. Tem que dar o suporte, senão a casa cai. Senão a casa cai. Rapaz, porque assim... Não é uma obrigação, cara. Na verdade, a gente, porque eu também sou casado, né, também tenho minha família, a gente também tem que entender que a gente tem que dar esse suporte. Né? E tem o nosso corre, né, no nosso dia a dia. Então você vai dormir 10h30, 11 horas, aí você acorda cedo, né, 5h30, 6 horas, tem a rotina.
vai de mochilinha, bota ali usa minha mochila. Partiu o Thiago. O que o Thiago faz a partir dali? Então, vou pra academia, né? Dou aula na parte da manhã. Primeira aula na parte da manhã, 7 às 8. Aí depois eu vou lá pro estádio, né? Lá trabalhar pra Secretaria de Esporte, né? Onde eu faço o trabalho lá de prevenção de lesão. E eu tô lá fazendo esse trabalho com eles lá, entendeu? Tá quanto tempo ali, Thiago? Na prefeitura eu tô 2 anos. Assim, Thiago, tem... Quando a gente fala da saúde, né, a gente fala que é da necessidade de você trabalhar muito bem a condição de vida. Isso. Ou seja, você, com certeza, você já atendeu daquela pessoa que pesava, de repente, ali 120 quilos e queria mudar de vida, e aí queria ter uma condição de vida mais saudável, de sair de 120 para pesar, de repente, um peso 60, né, ou perder praticamente 50% do peso. Isso. E tem essas pessoas que existe a necessidade, de fato, de fazer a prática do exercício e transformar isso numa rotina na sua vida para que possa viver melhor. Aconteceu algum caso desse, de você ter algum aluno em específico que você viu a necessidade e você de repente percebeu que era muito necessário a atividade física na vida de alguma pessoa, de algum aluno seu? Aconteceu com a Fernanda. Tem um vídeo, não sei se tem um vídeo dela aí. Tem um vídeo aí? Tem um vídeo da Fernanda. Fernanda Sampaio, minha aluna de 40 anos. 40 anos? 40 anos, ela... Cara, o que aconteceu com ela? Ela sofreu um infarto fulminante. Com 40 anos? Infarto, quase morreu. Um infarto, né? Eu descobri antes, né? Eu fiz, que geralmente eu tenho um protocolo de avaliação. Eu fiz uma avaliação com ela, né? Isso em janeiro de 2023. E eu falei com ela que através da avaliação, ela era uma falsa magra, vamos dizer assim. Ela estava com excesso de gordura no corpo. Então, na verdade, ela é como uma falsa magra, porque assim, mas ela... um infarto nessa, como você falou assim, geralmente é uma pessoa um pouco mais acima do peso, E ela, através da avaliação, eu falei com ela que ela estava com muita gordura no corpo. Aí 2 meses depois ela infartou. Sendo 3 dias na UTI. Aí esse é o caso dela. E graças a Deus, né, ela conseguiu sair dessa. E hoje ela tá bem, tá disposta, tá alegre e tá muito feliz. 3 meses depois. Voltamos aí à prática de exercício físico com ela, bem gradativo, bem tranquilo, tá, respeitando sempre a sua individualidade biológica, respeitando sempre os seus batimentos cardíacos, que a gente tem que estar sempre monitorando ali, tá bom? E fico feliz de poder estar fazendo parte desse processo. Então, galera, se você teve esse tipo de problema, ou se você conhece alguém, compartilhe, curte, deixe seu comentário aí, tá bom? E, Fernanda, parabéns aí por essa grande vitória que Deus te deu. Um abraço. Fernanda, ela teve um infarto, né? E onde as artérias dela, né, ficou totalmente entupidas, né? Gordura. Comprometeu praticamente tudo. Então. 39 anos de idade e quase partiu. Né? Dou aula pra mãe dela, né? A dona Eli, a mãe dela também uma idosa. E graças a Deus aí, né, depois que o médico liberou, ela voltou pra mim. Foi aí a gente começou a fazer o trabalho. Esse processo demorou quanto tempo? Desde o... Fábio, ela teve um infarto, se eu não me engano, Fábio, ela pode depois me corrigir. Acho que foi em março de 2023, em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Acho que ela voltou na minha mão, acho que foi lá para entre agosto e setembro. Ela voltou na minha mão para fazer os trabalhos, né? Devagarinho, com calma, entendeu? Aí hoje ela é outra pessoa. Hoje ela é outra pessoa. Você vê hoje ela, nem parece que ela deve estar. O trabalho de personal, né? O teu trabalho que você faz hoje, como professor, como educador, porque você também é educador. Sim. Existe esse trabalho em conjunto, por exemplo, com um nutrólogo, com outro profissional de alguma outra área? Sim, eu tenho uma parceria com uma nutricionista, né? Que é a Isabela Tícia, minha amiga, né? A gente indica alunos para ela, né? Psicóloga também, tem a Rejane Borges, uma amiga lá de Vassouras também, super indico. Os médicos lá, cardiologista, né, tem o nutrólogo, doutor Humberto, e tem a cardiologista, doutora Vânia, entendeu? Que a gente também indica também os alunos para estar procurando eles também. Porque o processo, assim, até onde eu estou conseguindo entender aqui, e acompanho o que você faz, Thiago, é que quando a pessoa ela procura o Thiago para poder mudar de vida, isso,
seria muito bom, né, Tiagão? Não, eu vou aceitar logo de cara, vamos lá, beleza, vou pegar teu dinheiro. Qualquer, de repente, pessoa pensaria dessa forma. Porque a pessoa, ela quer procurar um personal porque ela quer melhorar de vida. Mas não é apenas isso, né, Tiago? Isso. Na verdade, é um composto, é um conjunto. Então a pessoa entra em contato contigo porque quer melhorar de vida, obviamente, da sua qualidade. Isso. Mas tem outros fatores de risco. Isso, tem outros fatores de risco. Tem muitas pessoas que me procuram que têm múltiplas doenças, né? E eu tenho que entender cada uma delas. Porque senão, se eu não souber lidar, eu posso matar uma pessoa. Então, assim, é uma coisa muito séria. Tem muita pessoa que entra em contato contigo por causa da ansiedade? Tem, depressão, ansiedade. Eu trabalhei com um aluno, ele morava, não vou citar o nome dele aqui, ele morava numa casa, né? Num sítio, onde ele ficou 1 ano sem sair do quarto dele e ir pra porteira do sítio. 1 ano. Que isso? E eu consegui tirar 1 ano. Eu consegui fazer com que ele saísse do quarto e fosse pra porteira. Eu fiz o trabalho na casa dele. Ou seja, entendeu? Depressão profunda. Ele não conseguia ali. Depressão profunda. E a gente fez um trabalho e tal, conseguiu perder quase 20 quilos, entendeu? E a depressão, ela chega num ponto que você pode cometer... do século. É a doença do século. É a doença do século. A gente pode fazer depois um podcast aí sobre isso depois também, falando um pouquinho aí de algumas doenças aí. É porque tem muita gente que até onde hoje no nicho que eu trabalho, que a gente vê muita gente com depressão. E assim, a gente pode até presenciar, eu presenciei muita gente que chega hoje procurando um médico e até também muito acima do peso. Não que eu tô falando assim que seja apenas... Todo mundo tem depressão hoje. Só que quando você tem uma depressão e com obesidade, pode ser um agravante a mais. Pelo que eu vi aqui, a Fernanda, ela não era obesa, mas ela tinha um comprometimento de, não sei, percentual da questão de artéria. Essas veias dela estavam praticamente quase que todas entupidas devido à má alimentação. Ela nunca se alimentou bem. Entendeu? Muita gordura, fritura, refrigerante, cervejinha, né? Torresminho, manteiga. Então essa era a alimentação dela. Coxinha, né? Essas coisas todas, né? Aquele joelho, né? Então ela... Então o que ela fez? Procurou o Tiago, obviamente, teve ali, fez o processo de cirurgia, né? Ela ficou internada. Ficou internada. Aí foi liberada pelo médico. Já era minha aluna antes. Já era tua aluna antes. Tiago, estou retornando. Aí foi aonde ela teve que mudar tudo. E mudou a alimentação. Hoje ela de vida e alimentação. Hoje a alimentação dela é outra. É o que eu aconselho pro pessoal. Tem que mudar a alimentação, senão... Hoje teve um caso recente do Tandy, né? Jogador de vôlei, 55 anos, 58, não sei. 98% das artérias entupidas. Teve infarto. Por pouco. Eu vi essa matéria e falei assim, cara, eu tô assistindo o cara até ontem na televisão, comentando, e aí... Ou seja, tem a questão da alimentação. Isso. Porque ele era atleta. Então, quando você é atleta, você permanece talvez ali no ritmo, uma alimentação, porque você é acompanhado de profissionais. Isso. E quando você... você sai, encerra parou, ali, acabou. Exemplo, eu falo por mim. Exemplo, para eu treinar é difícil, porque a minha rotina é muito intensa de trabalho, mas eu tenho que tirar um tempo para fazer alguma coisa. Claro que não é a mesma intensidade de antes, óbvio, né? Só que se eu não me cuidar também pode dar ruim também pra mim. Eu não sou diferente dos outros. E lá no Irã, né? Na época que eu fui pra lá, que eu fiquei pouco tempo lá, não deu certo também. É um caso bem legal, né? Eu saí na rua, né? Eu não sabia, né? Eu saí na rua e eu vi que tava todo mundo me olhando. O pessoal me olhando assim... Eu falei, caraca, cara, o pessoal me olhando, o que aconteceu comigo? E eu não sabia que eu não podia andar de bermuda. Aí daqui a pouco a polícia parou do meu lado. Eu falei, caramba, o que eu fiz, gente? Eu já levantei, tô achando que sou homem bomba, cara. Eu levantei a blusa e tal. Aí a polícia falou, bermuda não pode. Aqui no país não pode. Não podia dar de bermuda, eu não sabia. Ninguém falou nada pra você, né? Ninguém falou nada pra mim. Vai lá, compra um pão pra mim lá. Vai ali rapidinho na esquina. Aí tu vai lá super tranquilo, né? Cara, tô tirando onda, tô aqui no Irã. Quase que tiraram a tua onda, né, de lá, né? E lá não podia, você não podia ficar andando em shopping,
Por causa do, né, que tinha muito negócio de homem-bomba, né? Sim. Aí teve um dia que eu Ainda bem que tu nunca usou barba, né, Thiago? Já pensou? Tu lá no Irã, Nossa, de bermuda e barba, a gente não tava fazendo esse podcast aqui hoje. Já era, não sei. Muitas experiências, né, Thiago? Muitas histórias que aconteceram, né? Eu senti um tremor lá no hotel também, né? Eu tive que descer. Porque tem muita bomba essas coisas. Lá tem. Aí não deu certo. Aí foi... Mas foi uma experiência legal. Fiquei pouco tempo lá, mas foi legal, foi maneiro. Perfeito, Thiago. Assim, hoje a gente conseguiu fazer esse bate-papo, conhecer Thiago Leal, a história de quem foi o Thiago. É claro que se a gente realmente for fazer um podcast para falar da tua vida, de tudo o que aconteceu, acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo. Fizemos um resumão, ficou legal. Resumo de tudo o que aconteceu aqui. Ficou legal. Se você quiser, fica bem à vontade para você falar aí, né, aqui do projeto de reabilitação que você tem de prevenção também de lesão na Secretaria de Esporte. Sim. E lazer de Vassouras. Vassouras, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre esse projeto, para que as pessoas possam entrar em contato com você também, chamar no direct no Instagram. Pode chamar, é um projeto bem legal, né, do nosso prefeito Severino, né, a Rose está vindo agora como candidata também, a gente iniciou junto com o Luiz Mário esse projeto para estar ajudando os atletas, né, lá dos projetos sociais que nós temos lá. E também está sendo bem legal, porque são atletas que é do judô, outros do karatê, outros que participam do Muay Thai, do tiro ao arco. Então, assim, junta todo mundo e a gente tem uma equipe bem legal, uma equipe multidisciplinar, tem enfermeira, tem nutricionista, né, tem psicólogo. Então a gente atende muito essa população carente lá, né? E eu faço esse trabalho com eles, né? Graças a Deus a gente tem pouco tempo, tá fazendo esse trabalho, mas a gente já começa a colher os frutos já, né? Já tem alguns aí do judô ganhando medalha, então esse campeonato carioca, então é um projeto bem legal aí que a gente vai estar dando continuidade aí. Tem mais ou menos assim, vou fazer aqui, né, bate pronto de Ziz Academia, quantos alunos aproximadamente? 30 alunos. 30 alunos. Você chega também a fazer trabalhos na Opção Saúde. Na Opção Saúde, por enquanto eu tenho poucos alunos, né? Porque eu saí e voltei agora, lá eu tô com 15 alunos lá. 15 alunos. 15 alunos, mas são a galera aí que lá em Vassouras eu sou conhecido como malvado favorito, né? Lá o pessoal me chama de malvado favorito, porque eu sou um professor que eu não deixo ninguém ficar no celular, não deixo ninguém conversar, entendeu? Tem que ir pra trabalhar, não tem jeito. Eu, assim, além de malvado favorito, eu poderia te dizer também que o Thiago em Vassouras é quase um político. Né? Quando você tá falando com ele no telefone, ele tá assim com você, ó. Exatamente assim, Thiago, né? Fala assim. Então, Fábio, quando eu falo, fala aí, beleza? Falei com o amigo aqui, tá? Assim mesmo. Então, Fábio, o que acontece? Eu vou te mandar. Aí, fala aí, beleza? Fica à vontade, cara. Já tá vereador. É quase um político. Todo mundo te conhece, né, Thiago? Cada canto que você vai na cidade de Vassouras. Lá é cidade pequena, tu não conhece todo mundo, lá é assim. Lá é assim, fico muito feliz. Mas isso é bom saber, porque é sinal que você é querido por todos. Graças a Deus a gente tem essa boa relação com a população lá. Bem, nosso podcast está praticamente aqui já no finalzinho. É um prazer, Thiago, mais uma vez falar aqui para você, meu amigo. Te agradeço. De conseguir fazer esse bate-papo. Eu não quero citar entrevista, porque a gente faz um bate-papo, a gente se conhece um pouco melhor. Apesar daqui eu conseguir saber mais da tua vida, né, de tudo que aconteceu na tua história. E também tem o nosso externo aqui, a galera que tá aqui, o Renan, o Jean também que tá aqui com a gente, na parte técnica também, o Renan dando suporte aqui. Porque a gente tá fazendo uma live também aqui. Como é que tá aí, o Renan, no Instagram? Como é que tá aí? No Insta. Parou? Finalizou? Nada, o pessoal tá aqui comentando, desejando boa sorte, falou que tem gente de Portugal assistindo. É a hora dos créditos. Os créditos, Quiser jogar pra cima aí, o Renan, pra gente mandar um abraço. Se tiver alguma pergunta aí também, Deixa eu subir aqui Sobe aí, vê como é que tá aí. E mandar um abraço também, um beijo pra essa galera que também tá assistindo aqui. No Instagram. Não sei se tem alguém lá também do Insta, porque, pessoal, eu não abri no Insta, entendeu? Mas também quem quiser visitar, tá aberto lá. Fábio César, locutor. Fábio César. Com Z, com Z, acho que é com Z, gente. Nem eu sei, mas. Acho que é 2 Z. Você vê como é que eu sou frequentador nato do meu Instagram. É Fábio César Locutor, isso aí, tá? Tem a Miriam, legal. Rosalinda. Rosalinda é minha mãe. A Maria. Mandar um beijo. A Maria pessoal. Martins Saúde, que Maria. Valeu, Maria. Beijo, um abraço pra você. Lucas Lano. Meu filho. Lucas. Feliz, né, de fazer essa parceria com você e Fábio. A Ana também, o trabalho tá bem legal. E assim, galera, agradecer, né? Assim, agradecer a todos os envolvidos, né? Vamos tocando a vida,
né? Vamos caminhando, né? Sempre em busca de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas aí dentro da minha área de atuação, né? E meu dilema é o seguinte: desistir jamais, persistir sempre. Tiagão, obrigado, meu irmão. De boa, Fábio. Um abraço aí. Eu te agradeço aí. Muito sucesso. Sucesso pra todos nós aí. Pessoal, um beijo, um abraço pra vocês. Um abraço muito aí, obrigado. Tá bom? Sigam o Thiago Leal lá na rede social dele. Isso aí. Thiago Leal. Thiago Leal Santos, .leal. Leal. E também quem quiser seguir lá no meu Instagram. Fábio César Locutor com Z. Claro. Fique à vontade, tá bom? Pra poder conhecer também um pouquinho do meu trabalho. Forte beijo, um abraço para todos vocês. Até a próxima. Valeu aos nossos patrocinadores também. Beijos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.